Olá, amigos, mais um QualityCast, hoje com uma figura muito importante, demorou para vir, mas cumpriu a palavra, está aqui conosco. Betão, obrigado por ter vindo, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, Kim. Na verdade, eu não vim antes porque estava na estrada, né? O Ironberg Podcast não, o Ironberg Tour que a gente fez foi emendando o país. Começamos, vamos ficar 4 dias em Dubai. Daí a gente foi para a Áustria, da Áustria para a Itália. Você ficou quanto tempo fora, Betão? Mais de 20 dias, talvez? Eu conto em quilos. Eu conto em quilos. Em quilos foram quase 12 quilos a mais. Não dá pra você acompanhar os caras, né? Mas sabe que isso foi legal porque pra mim, eu falei, deixa eu comer igual os caras que eu vou ficar forte igual, mas eu só ganhei a barriga. A mesma ingesta, né? Número calórico. E eles estão mais fortes. Bem, né? Então eu acho que eu tô treinando muito fofo. Você precisa fazer a correção, né? Mas foi um tour muito bacana, né? Muito proveitoso, né? Para vocês. Né? Eu acho que a semana que nós nos falamos, quando eu estava indo para Dubai. Né? Daí de Dubai nós emendamos a Áustria. Da Áustria, a gente nem voltou para o Brasil, a gente já foi para a Itália. Eu não sabia da Áustria, passou na Áustria. A Áustria, por que foi a Áustria? Porque assim, o meu treinador, o filho dele mora na Áustria. E a gente queria ver umas máquinas que são alemãs, né? Mas tem muito maquinário na Áustria, né? Que chama uma empresa que chama GIN 80, que a fábrica fica na Alemanha. E daí a gente já aproveitou e falou, vamos ver as máquinas e visitar o Museu do Arnold, que é a casa que o Arnold... Acho que até a Ana comentou, verdade, desse museu. Mas esse museu, para você entender, por quê? Qual que é a ideia? Como a gente está com uma expansão na Ironberg, foi para a gente trazer uma essência de lá atrás, entendeu? Porque a gente não quer trazer só as melhores máquinas. Então a gente quer trazer novidades sem perder a essência. Então, onde a gente foi? A casa do Arnold Schwarzenegger, né? O embaixador mundial do... Foi na mitocôndria do negócio. Exatamente. A gente foi... E foi muito legal, porque a gente trouxe muitas ideias que a gente vai... Eu vou comentar aqui... algumas pessoas não sabem, outras sabem. O Betão é educador físico, pós-graduado, tem uma experiência muito boa, que ele não fala muito, ele é tranquilo com isso, né? Eu queria te perguntar, Betão, em relação ao maquinário, já que a gente começou a falar das máquinas, dessa sua vivência de muito tempo, né, de equipamento, biomecânica, que você conhece muito bem. Em relação a Ironberg e o conceito Ironberg, assim, sei lá, vou partir daí, já falo do seu passado em relação que eu fiz uma pesquisinha do Betão aqui, ele tinha um projeto aos 14 anos, pra você ver que o cara é meio angustiante, né? Mas enfim, eu queria te perguntar sobre as máquinas e o conceito Ironberg, né? Você acabou de falar, não é só máquina, né? Você tem uma proposta com o Ironberg diferente, não é isso? É conceito, é pertencimento, não é só uma academia com bons equipamentos, né? Isso, exatamente. É claro que assim, em termos de variedade, de máquinas, eu acho que em Brasil, tenho certeza, não é uma arrogância. Isso são vários atletas que já treinaram no mundo inteiro, falam, não existe uma academia no Brasil com a variedade de máquinas que tem na Ironberg hoje. Mas o que a gente leva de proposta, que não é uma academia só para bodybuilder, a gente vende o conceito bodybuilder para pessoas comuns, eu, por exemplo. Quando você fala variedade de máquinas, você não está falando máquinas diferentes entre si, e sim... para o grupamento muscular, eu tenho vários ângulos, é isso que você está falando, certo? Isso, exatamente. Então, por exemplo, você tem academias muito boas, premium, por exemplo. Eu vou dar o exemplo da Bodytech. Uma academia fantástica, né? Sim. Tem a Bodytech aqui do lado, só que você tem as melhores máquinas do mundo, mas não tem uma variedade igual a Ironberg. Então, por exemplo, eu tenho cadeira extensora. Cadeira extensora, eu tenho, na unidade de São Caetano, 7 cadeiras extensoras, uma de cada marca. E das melhores marcas do mundo, desde Hammer, Life Fitness, agora está chegando Panata. Eu tenho 7. O Pacho desenvolveu uma cadeira diferente que a gente desenhou. Isso a gente desenvolve também com algumas fábricas nacionais e internacionais também. Então a gente está com 7, está chegando mais 2 e a nossa meta é chegar em 12. Então, tem um pessoal que brincou, que é técnico também, falou, vai sair no Guinness Book, academia que tem mais... Muita coisa. A unidade que tem mais cadeira extensora. Você fala, é besteira? Não, não é besteira.
porque cada uma tem um ângulo diferente. Então, assim, A primazia do... É muito legal isso. É uma mistura de querer ser a número 1 com loucura, né? Porque isso não fecha conta. Não fecha conta. Você colocar... Essa oferta é realmente... A última que nós compramos, a gente pagou quase 100 mil reais. Que tá chegando agora. É muito caro. É muito caro. Não fecha conta, pessoal. Se você for pensar em uma academia normal, payback, nesse sentido, não fecha conta. É loucura. É loucura, né? As marcas, já que a gente está nesse assunto aqui, as marcas mundiais reconhecidas, em torno de 4, 5 marcas, ou eu estou enganado? É muito mais que isso? Não, tem mais. A gente tem boas marcas, mas as líderes de mercados, assim, no segmento bodybuilder são duas. É a Hammer, que é a maior de todas. A Hammer é uma empresa A Hammer é da década de 90, pode ser? 89, para ser mais preciso. Tá. A Hammer, para você entender um pouquinho, bem resumido da história dela, a Hammer tinha um cientista maluco, mais ou menos um betão igual eu assim, só que do interior dos Estados Unidos, que juntou com um investidor. O investidor da Hammer, o primeiro investidor da Hammer é o fundador e o dono da NFL, da liga. Tá. Então, um multimilionário colocou dinheiro para um cientista maluco e ele começou a desenvolver as máquinas. E eles começaram a desenvolver as máquinas da Hammer com os atletas de bodybuilder e com os jogadores de futebol americano. Porque a maioria dos jogadores de futebol americano eles treinam muito pesado, são muito fortes, né? Ou são muito gordos ou são muito musculosos, né? Ou os dois, né? Mas o cara o cientista maluco era biomecânico dessa área ou era um cientista maluco mesmo? Eu não sei dizer, eu não tenho acesso porque a Hammer foi vendida. Quando eu conheci a fábrica, uns 4, 5 anos atrás, quando eu fui na fábrica da Hammer, a Hammer já tinha sido vendida para um grupo que é a Life Fitness, que era uma empresa de capital aberto na época, e ela comprou a Hammer, né? Que é uma empresa americana, comprou outra empresa americana. Então ele já não estava mais na empresa. Eu vi a história porque eu fui até a fábrica, tem um mini museu, então que conta toda a história, né? E continua a fábrica na mesma cidade que tem o investidor. É bem interior mesmo, assim, não é uma grande capital, igual a Life Fitness. A Life Fitness eu já fui na fábrica, a sede deles mundial é em Chicago, né? É uma grande cidade. Agora, a da Hammer não. Mesmo sendo no interior, mas tem tecnologia que vai demorar muitos e muitos anos para as empresas chegarem. Você que é um aficionado por biomecânica, equipamento e ofertar isso na Ironberg, você teve dificuldade nesse último ano e meio, por causa da pandemia, para suas encomendas e chegar contento o equipamento? Total. Teve também? Total. Não, porque no meu segmento eu tive muito problema, né? Agora no seu eu não achei que poderia... Não, muito. Assim, eu vou te falar em prazos. Você fechava um maquinário que era 4 meses para chegar. 4 meses, eu ia te perguntar o tempo médio. Era 120 dias. A média, quando atrasava, era 180. Agora, no mínimo o dobro. E muitas empresas tinham estoque alto. Hoje o estoque regular é o básico, o que sai. É uma esteira, uma bicicleta, que é um negócio que sai direto. Então, assim, você pede, você faz a encomenda, fez o pedido, eles começam a fabricar. Então, assim, hoje fala no mínimo 180 dias, que a gente fala de um ano. Não tenho nada em estoque. Você encomendou, começa a serrar. Zero. E para você só o estoque regular, que é coisas que nem eu dei exemplo. Por exemplo, uma bicicleta que sai. Sim, é o feijão com arroz. Para Ironberg deve ser complicado. Por exemplo, eu vou montar uma academia em São Paulo. Então já... Não, você tem que se programar. Hoje, uma negociação de um prédio... Todas as negociações hoje são difíceis porque uma obra, ela gira em torno de 180 dias, uma obra. Então, no mínimo, você precisaria de uma negociação com o proprietário de 6 meses de carência. Hoje, precisa de um ano de negociação, senão você vai estar colocando dinheiro antes de faturar, porque você termina a obra e você não tem equipamento. Então, na linha do tempo tem que tudo bater, né, Betão? O ideal é você fazer o pedido antes de ter o prédio. Mas, por exemplo, Curitiba, a gente tem um negócio em Curitiba que é uma franquia que foi pedido as máquinas antes justamente por isso e não conseguiu fechar o ponto. Então, é bem complicado, acaba sendo um risco grande, né? Então, para que essa agenda bata certinho, né? Deve ser difícil mesmo. E não tem como, né? Porque a gente está falando de quase 80% do Ironberg hoje de equipamentos é importado. A gente está falando de um container que custava $1.500, hoje é $15 mil. Cheguei a pagar $18 mil num container. Então você imagina.
Então tem muita gente que compara as academias, que nem eu dei exemplo nos Estados Unidos lá. Por exemplo, em Dubai, a Binus que a gente visitou em Dubai, o preço da Binus, se a gente converter para real, seria R$1.500. Não, mas você não pode converter, tem que fazer a moeda deles lá. A moeda deles é 1,5 da nossa. Só que a máquina dele, ele paga $5.000. A mesma máquina que é $5.000 chega pra gente a 70 mil aqui, entre impostos, frete. Você está me dizendo que mesmo transformando na unidade monetária que esse indivíduo ganha, né? É isso que você está falando, né? Sim. Tá, entendi. Muito então bom. Uma academia nível da Ironberg, que a gente convertendo que é R$900, fala, não, mas não é R$900, é $200. Falar, o americano ele ganha em dólar. Você não converte, mas peraí, quanto que ele pagou naquela máquina? Exato. A gente paga muito mais caro e cobra muito mais barato. É muito difícil você fazer. Por isso que assim, quem pretende montar uma academia no Brasil hoje, que tem que contratar um consultor, tem que contratar uma pessoa especializada, senão vai perder dinheiro. Betão, exatamente nessa esteira eu queria te perguntar. Você que tem essa experiência muito forte, eu te pergunto, quem é que entende de fazer a gestão, não estou nem falando da montagem, de fazer a gestão de academia? É o professor? Não necessariamente, né? Quem é? Quem é o operador? Quem é o gestor da academia ideal? Você tem informação, você tem informação, né? Eu cheguei a fazer uma pós-graduação em gestão e marketing de academias. Não sei nem se hoje existe, mas deve existir ainda. Na época acho que era Gama Filho que tinha só. Gama Filho. Eu fiz a FMU, eu fiz a Gama Filho, tinha gestão e marketing. Hoje eu não sei porque faz muitos anos, pessoal. Eu fiz isso acho que há 15 anos atrás. Você tem essa especialização, mas não necessariamente o seu melhor... Eu já tive esse problema no passado, que eu tinha o meu melhor professor, sabe? O cara que era o gavião, o cara que você está na sala, é o melhor professor, sempre elogiado, todo mundo via falar dele. Você promove esse cara a coordenador, ele era um ótimo professor. Você põe ele a coordenador, você mata o cara. Betão, é a mesma coisa aqui. Você pega um excelente vendedor, um avião, mas não vai se tornar necessariamente um bom gerente. Exatamente. Então isso tem que ter o olho clínico, né? Isso eu acho que todo setor. Por isso que é mais interessante para quem quer investir, às vezes ir para uma franquia, né? Você compra um modelo de franquia que ele vem pronto. Então assim, você tem todos os processos. Hoje, se você montar uma Ironberg em São Paulo, você montar em Salvador, que a gente está negociando em Salvador há muito tempo já, né? Tem investidores que querem fazer em Salvador. Ele tem o modelo pronto. Ele vai ter que se preocupar só em pagar os boletos do investimento. Mas ele tem um modelo pronto, desde gestão, de administração, de coordenação, de treino, modelo de treino, tudo. Então fica mais fácil. Porque daí ele não precisa se preocupar em como ele vai treinar. Existe um guide Ironberg que protege. Isso. Então se amanhã dá uma dor de barriga ou o gerente dele pegar, não quero mais trabalhar com isso, ou vou sair do mercado, ou engravidei, se for uma mulher, que a gente tem gerentes, ele não vai ter esse problema, porque tem o modelo pronto. Betão, dentro desse conceito, eu consigo dizer que as melhores praças, eu não sou leigo, São Paulo, Rio, Brasília, e talvez sul do país, mais sul, mais... Número 1, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tá top 1 da América Latina. Porque é incrível. Os cariocas, eles pagam esse valor? Pagam. Que coisa. Paga. O carioca, ele tá fora da curva em treino. Mesmo assim, que São Paulo é aquecido, Brasília é super aquecido, as cidades praianas, principalmente as capitais, são aquecidas. As cidades praianas, você tem exposição do corpo muito maior do que uma cidade no sul, por exemplo, né? Que tem mais frio durante o ano. Mas o Rio de Janeiro é absurdo. Os maiores players que eu já fiz na minha vida foram no Rio de Janeiro. Porra, me ajuda a pensar. O que eu sei, de pouco que eu sei, parece que não, mas eu dei aula de musculação, viu? Você é formado também em educação física? Eu não sabia. Dei aula na Treine muitos anos. Na Treine? Aqui no nosso lado. E eu queria te dizer o seguinte, a informação que eu tenho é que no Brasil nós temos mais ou menos 10 milhões de praticantes.
Percentual? Não, 10 milhões. Não, 10 milhões, vamos colocar 220 milhões, 1%, 2%, 4%. Acho que um pouquinho mais, que já passou. Eu acho que já passamos de 5%, né? Tá. Os Estados Unidos tem 65 milhões de praticantes. Eu sei em porcentagem, 16%. É quase 4 vezes. Não, você falou quantos? 65 milhões de praticantes. Os Estados Unidos tem o quê? 350 milhões de habitantes? 350. O Brasil, 220. 220. Né? Aí depois tem Reino Unido, México. Tá, mas o dado que eu queria dar, que eu sei de suplementos, por isso que eu estou te provocando aqui, para você me ajudar a entender, que no Brasil, com 10, 15 milhões de praticantes, somente 3 a 4% dessa população suplementa. Você imagina o quanto tem para crescer. Mas esse número que você está colocando é de suplementação. Não. De academias eu tenho um número de 65 milhões nos Estados Unidos e 10 milhões de praticantes no Brasil, de atividade física em academias, clubes e tal. Tá. Não é de suplementação. Isso é não é de suplementação. Você está falando a fonte da IRSA ou não? IRSA. Tá, IRSA. É atual essa? É 2021. Então tá, meus dados estão desatualizados, porque eu estou falando em 16% dos Estados Unidos, então já é mais alto. E Rússia é alto igual, né? Estados Unidos é incrível. É incrível. Você falar a Rússia lá, o pessoal toma vodka, não, cara. É incrível. Então, acho que é mais alto que os Estados Unidos. Sabe o que aparece lá, Betão? China. A China? Apareceu a China. Não, eu estou te perguntando porque acho que é curioso, né? Porque para que as pessoas saibam. Eu já tive um sócio que queria montar academia na China. Que ele tinha negócios na China e queria fazer. Eu falei, cara, eu não consigo imaginar. É um Você lugar já tá lá em Dubai, né? Eu nunca consegui, não, mas isso foi lá atrás, na época de outra empresa que eu tive. Ele falou, cara, a China é absurdo. Olha aqui, Betão. Apesar da expressiva a fatia da população brasileira que utiliza academias em centros esportivos, não passa de 5%. O que dá a ideia do potencial do segmento. Se você colocar, o Brasil hoje é o segundo país do mundo em número de academias. 35 mil unidades, Estados Unidos 40 mil unidades. Só que a diferença é essa, que tem muito mais praticantes nos Estados Unidos. Sim. Porque assim, você está falando de 5 mil academias a mais, mas a gente está falando de 6 vezes mais praticantes. Aqui diz 62 milhões. 62 dos Estados Unidos para 10 milhões do Brasil. Então 6 vezes. Então, assim, a gente ainda tem muito a colocar. É claro que, assim, nos Estados Unidos a gente tem academias muito maiores, né? A gente tem que essa onda das low costs que perpetuou aí de 2009, 2010 do Brasil para cá, que cresceu as academias, que profissionalizou as academias, né? Nos Estados Unidos já tem há muitos anos, né? Cultural, né? Você fala, esse lado cultural. Sim. Betão, queria te perguntar, quem é o cliente hoje da Ironberg? Quem procura a Ironberg? Só para desmistificar um pouco, para que a galera entenda, é o bodybuilder puro? É o executivo? É o morador do bairro, ali da onde ela está instalada? Quem é o cliente? Se eu for te colocar como uma metáfora, como se fosse uma metáfora, na Ironberg você encontra o piloto de Fórmula 1 e encontra o cara que gosta de Fórmula 1. É diferente, você não tem bem só... explicado. Quando nós criamos a Ironberg, quando ela era um CT fechado só para atletas, a gente tinha só o Schumacher lá, o Hamilton. Na antiga. Lá só eles participavam. Hoje não. Hoje tem os fãs do Schumacher, os fãs do Ayrton Senna, os fãs do Hamilton. E convivem bem. Convivem junto. Porque as pessoas respeitam, porque sabem que a profissão do Ramon, a profissão do Bruno Santos, do Jorlan... Eu já vejo como um profissional. Do Vitor Boff, do Brandão, a profissão dele é o bodybuilding, né? Eles não encaram mais como um hobby desses atletas, como era colocado. Antigamente, se a gente colocar, Kim, há pouco tempo atrás, o cara, ele era atleta, mas ele dava aula, ele tinha uma profissão, ele é policial civil, ele era um advogado e tinha um hobby. Hoje não. Hoje o Ramon, a profissão dele ele vive. Hoje a gente tem salários de jogador de futebol, né? No bodybuilding, né? A gente nunca imaginou isso. Não. Né?
Você chegou a Nautilus, na época da Nautilus, quando eu treinei na Nautilus, eu conheci o Júlio Balestrin na Nautilus. O Cariani eu não conheci nessa época, mas ele chegou a frequentar lá também. Cara, era incrível. Os caras lá, o Júlio, ele dava aula, o Edson Prado dava consultoria, era o maior atleta na época, né? Brigava pelo Mr. Universo, né? E dava aula, consultoria até meia-noite, até 1h da manhã. Eu lembro, ele e a esposa ficavam lá, eles tinham atendido uma salinha para poder complementar a renda. E tinha patrocínio, né? Ele já era um atleta patrocinado. Ah, Betão, mas o patrocínio na época, você sabe. Que era um pouquinho de suplemento e dinheiro de hoje, muito pouco. Assim, nada. Não existe. Né? Mas também os faturamentos da indústria de suplementação também não eram comparados a hoje. O nosso segmento, no meu aqui, eu digo especificamente da suplementação, é um ramo novo, tem 40 anos no Brasil. Sim. Quem é o vovozinho disso? Eu, fulano, ciclano, né? O meu pai não fazia isso nem meu avô, porque o ramo não existia. Então, os vovozinhos somos nós. Né? Não é um ramo que tem muito tempo para trás, né? Não tem 70, 80 anos. Né? Então, eu queria te perguntar o seguinte. Eu não quero falar, já vou voltar aqui na academia low cost, que você falou do Júlio Balestrin, que vocês se conheceram na Nautilus, né? Na Nautilus. Isso eu estou falando de ano de 2000... Estou falando há 22 anos atrás. É muito tempo. É muito tempo. Ô Betão, para que as pessoas te conheçam, essa sua inquietude, esse seu inconformismo, esse seu jeito beirando a loucura, em relação a esses centros que você faz de academias, rompendo qualquer coisa do lógico, né? Da onde vem isso? Se você pudesse explicar isso para o pessoal... Por que tanto? Por que fora assim do trivial? Aonde bateu isso em você? Foi no estudo? Foi querer empreender realmente? Porque o que você apresenta é uma mudança no curso do Rio, assim, bastante forte, né? Assim. Eu fui totalmente na contramão de tudo. De tudo. Muitas pessoas, até pessoas próximas, amigos, falaram, ó, você tá a fim de rasgar dinheiro? É isso que você está fazendo? Quando começou o CT, quando eu comecei a investir no CT, comecei a colocar dinheiro ali, não tinha fonte de renda, né? Pelo menos para mim, né? Mas eu já enxergava isso, né? Eu já acreditava nisso. O bodybuilding em si, eu tinha uma companhia antes que eu fundei, que depois eu vendi, que era a Bluefit. Bluefit, sim, claro. E a Bluefit era uma empresa extremamente lucrativa. Não sei hoje como estão os resultados, porque eu saí em 2019 da empresa. Mas era uma empresa extremamente lucrativa. E por que eu resolvi sair? Porque a minha filosofia de vida que eu tinha com o esporte não era mais ali. Ali era uma fonte de... A pessoa entrava, fazia atividade física, é um produto legal, mas era dinheiro, era business para business só. Ninguém tinha amor pelo aquilo. No começo tinha. Quando eu fundei a empresa, era... Que poderia se acomodar ali, né? Então, ok. Sim, mas era eu, minha esposa e um sócio, cada um na sua área. Minha esposa, ela era uma treinadora da Body System, você é dessa época? Sim, pô. Você lembra a aula cheia? Pô, lógico. A minha esposa, minha esposa era assim, eu pegava na academia, eu falava, qual é o dia que tá pior? Deixa eu posso manilar. Daí assim, sexta-feira à noite, tá morta. Daí colocava ela sexta-feira à noite, 40 pessoas fazendo aula. Numa sexta-feira. Ela sempre foi sala cheia, até que foi treinadora da Body System, na época que a Body System era. Então nós juntamos uma low cost musculação de alta performance, que é o que eu queria colocar, ginástica e artes marciais, que era o meu outro sócio, que foi o cofundador também, o Fernando Nero, que ele era faixa preta, gostava muito do segmento de artes marciais. Cada um toca Cada um pegou sua área. Então cada um fez de melhor com a empresa, por isso que se tornou um case de sucesso. E na época, hoje, o Edgar Corona é meu amigo, ele dava risada. Ele falou, eu fui contra, ele foi contra. Ele falou, eu tô tirando ginástica, eu tô tirando, vocês estão indo na contramão, isso não é low cost. Eu falei, por isso que a gente tá inovando. E deu certo, tanto é que a Smart tem ginástica hoje. E não tinha. Hoje, a Smart começou a colocar ginástica, porque a Blue veio forte, batendo forte, ele falou, pô, não posso ficar atrás. Então algumas coisas que a gente fez que deram muito certo, mas chegou um ponto que não é só dinheiro na vida, né? Eu falei, claro. O que eu faço não é o que eu criei, entendeu? Hoje, a partir do momento que você coloca um fundo de investimento, ele faz conta. Ele fala, quanto que vai custar isso? Então, por exemplo, hoje na Ironberg a gente não tem. Daí volta ao contrário, na Ironberg eu não tenho aulas de nada.
Por que é muito mais caro uma Ironberg você construir? Na Bluefit, eu tinha um espaço de 300 metros quadrados que era de ginástica. É uma sala com ar-condicionado e piso. Agora, na Ironberg, eu tenho um tamanho de loja que esses 300 metros está preenchido de máquinas que custam de 40 a 100 mil reais cada máquina. Por isso que é muito mais caro, né? E daí ninguém acreditou. Falou, você é maluco. Bodybuilder não dá dinheiro. Você conhece alguma academia de marombeiro que tá tudo falida? Esse era o feedback que as pessoas me davam. Verdade, você tá falando, eu tô lembrando. Eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro no Brasil com bodybuilding em academia, mas eu falei, mas peraí, o que eu quero colocar é a essência, a filosofia para todos, entendeu? Para você ser um bodybuilder, as pessoas comuns que frequentam, médicos, engenheiros, advogados, pessoas comuns que frequentam, que se inspiram no Ramon, que se inspiram no Rafael Brandão, que se inspiram no Muzi, essas pessoas, eles não vão ao extremo que o Ramon faz. O Ramon, para chegar top 2 do planeta, ele vai ao extremo. Ele precisa fazer coisas extremas, que é um atleta profissional. Não, você comunicou bem em relação à Fórmula 1, acho que você deixou claro ali. Ele vai ao extremo, mas o extremo é 10%. Agora, os 90% dele é a filosofia, que eu posso seguir os 90%. Eu nunca vou ter um corpo igual ao do Ramon, por genética, e também que eu não vou ao extremo. Mas eu quero seguir os 90% do Ramon. Então, assim, eu acordo, eu faço o meu cardio, eu tenho meus exames controlados. Agora eu engordei um pouquinho, mas assim, eu treino todo dia, eu faço a musculação, eu faço um treino muito parecido, claro, devido às proporções, né? Eu não vou ao extremo, mas assim, eu faço 90%. Mas é um balizador, é legal, é um aspiracional. Isso, que é o resultado, entendeu? Então, assim, hoje, eu dou um exemplo com essa filosofia que eu sigo na minha vida, quando eu estava na Bluefit, eu não fazia atividade física, porque eu não me identificava. Era só dinheiro. Hoje não. Hoje eu tenho tesão de ir para Ironberg, sabe? Eu sinto prazer. Quando você perde o prazer de fazer uma coisa... Não, você tem razão. É a mola propulsora. Não, cara, é só dinheiro. Pô, dinheiro é muito bom. Mas se você não tem prazer em ir para a empresa, isso não é legal, né? Você tem razão. Nisso tudo eu ia te perguntar, eu não sei se é demais falar isso, se seria... Mas você acha que o Brasil passa os Estados Unidos em relação a prática, ao consumo? Pô, a gente tem um celeiro de atletas maravilhosos, né? Sim. Tá aí os números, né? Não mentem. Você acha que mais uns 10 anos, 5 anos? Não é difícil falar isso, né? Se a gente Mas for... tá caminhando bem. São coisas, assim, diferentes, assim, porque, por exemplo, o bodybuilding em si, ou esporte, o Brasil é o segundo país... segundo não. É o segundo ano consecutivo que é o país que mais cresce no planeta no esporte. 2 anos consecutivos sendo o número 1 em crescimento proporcional. Tá. O esporte. Agora, a prática de atividade está crescendo muito, mas nos Estados Unidos também está crescendo. Por quê? A pandemia mostrou isso. Quem passou pela pandemia, quem passou pelo Covid e praticava atividade física, passou melhor. Teve uma vida melhor, conviveu com o Covid melhor. Tá. Isso são estudos científicos que mostram. As sequelas positivas que deixou o Covid. Isso. Então, assim, e muitas pessoas que não faziam atividade física começaram a fazer porque perceberam. Eu não estou falando nem de pessoas obesas, tá? Claro que a obesidade prejudica mais nesse sentido, né? Em tudo, no geral, você ser sedentário. Mas quem não praticava falou, eu preciso praticar. Porque percebeu isso. E os médicos alertaram, né? Ficou claro. Muita literatura, muita matéria, muita informação sobre. Né? E tem muitas barreiras no Brasil que precisam ser... A educação física é muito forte no Brasil, uma das melhores do mundo. Só que a educação física escolar, a prática de atividade física escolar nos Estados Unidos, ainda ela está... Por mais que nós temos uma educação física muito melhor que os Estados Unidos, assim, o ensino em si, né? Lá você se torna um professor com 6 meses, aqui você precisa 4, 5 anos, né? Mas mesmo assim... Quanto é valorizada a atividade física escolar, é isso que você está falando? Qualquer aluno que sai da escola, que sai do high school, né, que é o ensino médio, sai tudo, ele sai com uma consciência corporal 1000 vezes melhor que um brasileiro que sai aqui. Por mais que a gente tenha a melhor educação, você entende isso? Entendi, Então isso eu acho muito difícil ainda a gente se equiparar com os Estados Unidos no termos de prática de atividade física. De algumas gerações, né? Então assim, a gente precisaria ter governantes aí que se preocupem mais com isso. O que adianta a gente ter a melhor educação física se não é aplicado nas escolas? Talvez nas escolas particulares, eu acho que a gente tem uma aplicação melhor, né?
Mas a grande população, a maioria, a grande massa não tem condições, né, de pagar escolas aí de alto valor, né? Então, e isso que a gente tem que se preocupar, né? Com os governantes, que a gente colocou muito, né? A gente falou muito isso quando o presidente foi, e ele mesmo deixou claro que ele falou, não adianta eu falar para vocês que vou fazer, porque a gente não tem dinheiro para fazer, né? Colocar. Lógico que gostaria de, mas é sistêmico, é uma coisa sistêmica, né? Exatamente. Então a gente teria que ter uma verba maior para educação e educação corporal nesse sentido, né? Então, não só esportes, né? Não só esporte, não, sim, claro, é na base, né? Você está falando. Não é o seu dia a dia, mas como é o meu segmento aqui, queria ver qual é o teu olhar. Você acha que a indústria de suplementos cresce, esse lado da indústria de suplementos cresce de maneira positiva, a par e passo com a atividade física, né? Com tudo isso que a gente está vivendo? Não é isso? Você sente isso também? O consumo, o consumo, né? Eu percebo que o crescimento ele está muito equiparado com o crescimento da atividade física. E a pandemia mostrou isso também, tanto é que a gente teve falta, né, de alguns componentes. Tivemos rupturas de matéria-prima. Porque foram mais utilizados, né? Foram. E eu vejo um crescimento, eu tenho muito contato com fundos de investimento, né? A minha experiência profissional com academias, né? Tive muito contato com fundos, tenho até hoje, faço negócios, alguns outros negócios, e eu vejo que a nível de Brasil, os fundos, muitos fundos, tá? Não vou citar nomes assim, mas eu vejo muitos fundos de olho e procurando negócios para investir no ramo de suplementação. Então, assim, eu vou te falar, por tudo que eu ouço nos bastidores e converso com alguns players do mercado... Bem aquecido, né, Betão? Tá muito aquecido. Eu vou te falar que o ramo de suplementação, o que foi o boom das academias com investidores de 2010, 12, tô falando há 10 anos atrás, 2023 eu creio que vai ser o da suplementação. Eu acho que o Brasil vai crescer demais, com novas empresas, com investimentos, com grandes empresas assim que estão entrando, que estão de olho nesse mercado. Isso é bom para o Brasil, claro, para as empresas não é tão bom, né? Que acaba... Eu tinha academia em 2000 eu fundei minha academia em 2006, 2007, mais ou menos, quando chegou a primeira low cost no Brasil, que foi a Smart Fit. No começo eu não entendi. Eu falei, não, isso daí é lavagem de dinheiro. Eu falei, pô, R$49,90? Com certeza eu pensei isso também. Eu falei, lavagem de dinheiro. Daí eu fui estudar o mercado, fui para os Estados Unidos, fui entender o que era low cost, tanto é que criei a minha marca de low cost. Mas depois, quando surgiu, eu falei, opa, peraí, ou eu me reinvento, ou eu vou quebrar. Eu pensei nisso. Isso eu tô falando em 2009. O teu volante tremeu ali na mão. Eu falei, cara, ferrou. Eu falei, cara, eu tô cobrando 150 na época. Já não tô conseguindo fechar a conta. Veio um cara com um negócio melhor que o meu e eu cobrando R$49,90 na época. Equipamento. Daí eu falei, eu vou quebrar. Ou eu me reinvento ou eu vou quebrar. Então por isso que eu catei, eu falei, opa, deixa eu voltar a pegar o caderninho. Eu já era formado, eu já era pós-graduado, eu já tinha uma noção, mas eu tive que reaprender o mercado. Eu tive que estudar o mercado. Você que já era afiado. E agora eu vejo as grandes empresas, por mais que a gente cresceu, 2023 eu acho que o mercado vai virar de ponta cabeça. Eu acho não, eu tenho certeza. Porque tem muita gente chegando, as empresas lá de fora de olho no Brasil, os fundos de olho no Brasil, grandes players de outros segmentos de olho no segmento de suplementação, porque está crescendo demais. Então o Brasil vai tomar proporções aí monstruosas em 2023. Porque tudo que eu estou vendo, marcas novas chegando, investimentos, fundos de investimentos aí de olho aí em atletas, influenciadores. Isso tudo também é sistêmico, porque se isso vai melhor, vai patrocínio do atleta, vai suplemento, vai academia, vai tudo. A Smart Fit lançou a suplementação deles, eu não sei... ia te perguntar isso, gosto de ter falado. A Smart Fit parece que lançou, não sei como que tá o andamento, mas... uma empresa de capital aberto, né? Então é dinheiro infinito, né? Sim. Empresa de capital aberto é dinheiro infinito. Então eles estão de olho, você vê, para a Smart Fit. O Edgar o Edgar ele não coloca dinheiro, eu conheço muito o Edgar, ele não investe, tudo que ele investe é petróleo, eu falo, tudo que ele investe. Então assim, eu às vezes até fico olhando, eu falei, onde o Edgar está colocando dinheiro, tinha uma época que ele estava investindo nos negócios de, não sei se era de depilação a laser, ele montou uma marca, né? Cara, explodiu. Então, assim,
Ele colocou low cost e explodiu. Agora ele tá de olho na suplementação. Esse cara ele é muito inteligente. Na Idade Média eu ia em reuniões lá com ele, acho que no Conjunto Nacional, ele e a Soraya, acho que é a esposa dele. A Soraya. Eu ia muito na reunião com ele lá. Ele é visionário, né? Ele olha muito atrás da com ele. parede. Enfim, na minha época. Ele é avião, muito avião, muito. Você sabe que, na verdade, o Betão não sabe, mas eu mandei uma equipe de espiões lá na Ironberg e eu vou te dar uma notícia aqui e aí você me confirma se os espiões estão certos. Que história é essa que você vende 1.200 camisetas em uma das suas unidades, que eu não vou falar qual? Como é que é? Vende mesmo? Não, vende bastante. Virou a gente não, um desejo, né? Marca. Dezembro vendeu mais, porque dezembro a gente teve, e eu creio que janeiro vai ser mais alto. Eu tô com um problema de fornecimento. Então hoje, hoje a gente tem 3 empresas que entregam tecido, porque a gente não se programou para isso, né? Então não estava no radar esse número. A gente vendia uma média de 400, 350 nas outras unidades. Daí nessa unidade maior, a gente começou a vender, dobramos, falar, essa unidade é maior, vamos comprar 800. Daí chegava perto do dia 20 tinha acabado. Nossa programação, aumentamos, dobramos e esse mês vendeu 1.500 quase. No mês de dezembro, né? Eu não sei o que você pode falar, tentando te deixar numa saia justa, mas não estou conseguindo. Como a Ironberg realmente mudou o curso do Rio nesse aspecto todo, eu vejo o teu negócio assim, de uma maneira... você vai virar um hotel lá, você vai virar com mais produtos agregados, né? Por exemplo, nós falamos da camiseta, mas pode vir tudo junto. É o que a camiseta, sabe o que eu acho, Kim? Assim, a pessoa, ela tá em São Paulo, ela vai fazer o turismo na Ironberg, ela coloca, ou vinha a trabalho, pessoas do Brasil inteiro, vinha a trabalho e falou, eu quero conhecer a Ironberg. Vai para Nova York e vai na Liege, né? Não, eu tive em Nova York agora, eu comprei a lembrancinha lá, né? A Estátua da Liberdade. Você vai para a França, você compra... Daí a pessoa vai e quer levar pro professor, pro personal, ou pro amigo, ou pro familiar. Então eu chego pessoas lá levando de 10. Eu falo, caramba, vai revender? Não, e eu descobri, agora assim, que tem um site que falsifica a camiseta da Ironberg. Tá que recorde. Daí o meu advogado pegou e falou, não, a gente tem que entrar com uma ação notificar. Daí eu olhei lá... Peraí, deixa eu ver. Não, peraí, eu falei, não, você tá brincando comigo, estão falsificando a camiseta da Ironberg. Daí eu olhei lá e eu vi que ele tá falsificando do Muzi, tá falsificando o Muzi do Olímpio. Eu falei, a gente não é só da Ironberg, não é pessoal o negócio. Loucura, e vende. Eu falei, vamos fazer um teste? Compra pra ver. Eu falei, o cara tá fazendo marketing, cara. Gratuito. Eu falei, eu não tô vendendo online ainda, né? A gente tem esse projeto pra venda, mas o cara tá. Eu falei, se a qualidade for boa, então deixa quieto. Agora, se for ruim, que coisa. Mas não somos nós, tá, pessoal? Veja bem lá. Se a qualidade for ruim, tá? Eu agradeço a empresa que tá fazendo marketing gratuito pra gente, mas não somos nós, né? E no inverno pode vir moletom, essas coisas? Acho que é Shopee, que é o... Sim. Eu acho que é no Shopee, alguma coisa assim. Mercado Livre já me mandou, meu advogado também, porque a gente tem uma empresa que rastreia tudo, né? Que a gente monitora o mercado. Eu falei, por enquanto é marketing. Se crescer muito, a gente cobra royalties. Muito legal essas coisas que acontecem. Ô Betão, eu ia te perguntar, nesse seu complexo todo, você tem dificuldade com material humano para a sua equipe? Porque não deve ser fácil, né? A equipe que eu digo é tanto no administrativo, como professores, como gestores mesmo. Você deve ter uma equipe atenta, né? Ainda mais com essa proposta tão forte, não pode vacilar, né? Eu já tive, eu vou falar aqui, eu já tive problema em outras empresas. Por incrível que pareça, claro que material humano é difícil, né? Qualquer segmento, você tem empresa, você sabe, sim. É difícil, mas eu percebo que na Ironberg é um pouco diferente com os nossos funcionários, porque eu vejo que todos os colaboradores lá, eles vestem a camisa, eles têm orgulho de falar que são do time. E de todas as empresas que eu já tive, essa foi a primeira que eu consegui construir isso, porque as pessoas gostam. Assim. Viverem os valores com vocês. Eu tenho o valor dessa empresa, a missão da empresa. Ele gosta de falar que ele faz parte do time, entendeu? Então, assim, isso é bem legal, ele é bem concorrido, né? Toda a vaga que a gente lança é super concorrido. A gente já pegou alguns casos lá de professor que tinha doutorado. Eu falei, mas você quer dar aula de musculação? Não, muito aqui, né? Eu quero pertencer ao time, entendeu? Porra, então isso impressiona. Eu já montei muitas academias na minha vida, eu nunca
tive nem perto disso, né? Não é só o salário em si. Ele falou, pô, eu quero fazer parte desse time, eu quero fazer... Exato. Isso é muito legal, cara. Isso vai além, né, de tudo, né? Sabe o que eu queria mostrar pro pessoal? Esse seu lado, não sei se é para falar, sinta-se à vontade. Você tem, até coloquei aqui, né? Betão, então, coloquei. Eu estou chamando assim, orientador, pai, empresário, conselheiro com atletas e outros ao seu lado. Você tem esse lado de conselheiro, as pessoas te procuram, né? Além de tudo isso que você faz. Estou falando o trabalho que você desenvolve com seus atletas, com as pessoas que você orienta. Isso também vem da onde isso? É um tesão seu de prover isso? Você viu? Ou um negócio também? Com relação aos atletas, assim, muita gente fala, pô, o Betão é manager do Ramon. Eu já fiz muita coisa quando eu comecei a trabalhar com o Cariani, com o próprio Cariani, mas eu nunca fui empresário do Cariani, por mais que do Cariani nunca falaram, mas do Ramon sempre falaram. Eu acho que eu me coloco, mais ou menos, eu falo como tem um coach. Você tem um coach... Por que o Ramon tem um coach, que é o Cris Aceto? Mas espera, antes que você fale, eu vou ser franco, eu de fora... Quando você aparecia menos. Sim, eu não aparecia. Na linha do tempo, Betão eu não aparecia. Pouquíssimo. Eu e outros amigos da área, para mim, o Betão era coach não, mas era o orientador de todos. Isso, orientador. Essa é a impressão que nós tínhamos. Isso, sempre foi isso. Para mim, você era a mitocôndria ali, o cerebral. Sim, mas eu não aparecia. Eu não aparecia, né? As pessoas que estavam dentro entendiam isso, né? Daí alguns atletas começaram a me procurar, talvez por causa do Cariani, da proximidade do Cariani, que começaram a ver, pô, o Beto está sempre junto com o Cariani e tal, participa de muitas decisões ali, principalmente ligadas a Ironberg e ao time da Ironberg em si, e outras coisas, mas que são sigilosas, eu não posso até colocar aqui. Claro. Mas o que eu coloquei? Por exemplo, com o Ramon, eu comecei a orientar a carreira dele. O Ramon, quando eu comecei a trabalhar com ele, o mesmo Ramon de hoje, ele sempre fez o negócio. Eu só canalizei as energias dele e assim, e ajudou muito. O próprio Cariani, o Jorlan, agora eu estou fazendo um trabalho com o Jorlan. Muito legal, parabéns. O Jorlan está bem legal. Parabéns por isso. E o Jorlan, ele era um cara que eu via lá e eu via potencial nele. E ele estava desmotivado. Tanto é que o Jorlan... Congela aí, eu preciso falar isso. Betão, acho que 2 anos atrás, eu sempre fui fã do Jorlan. E tal, percebendo ele lá com vocês e tal. E, na minha opinião, ele era um bicho enjaulado e nem com a mansa-leão mais forte ele ainda era bravo e tal. Pô, aí a história de vida dele eu acho do cacete, ele falando, ele fala com tanta propriedade, né? Eu fiquei com vontade de ligar e falar, meu, eu quero te ajudar. Será que eu consigo? Tive vontade de fazer isso em algum momento. E fiquei feliz quando eu vi que você acolheu de uma maneira, né, potencializada, se ajudar um ou outro. Muito legal esse seu trabalho aí com ele. Mas sabe por que eu acho que isso deu certo, Kim? Porque assim, por mais que eu ajudei a canalizar o melhor do Jorlan, como eu fiz isso com o Ramon, como eu fiz algumas coisas com o Renato, que eu ajudei a canalizar no que você tem que pegar o que a pessoa é boa, por isso que eu falo, é como se fosse um guru. Essa é a sua especialidade, é isso eu acho que é como se fosse um guru, né? Um guru. Eu não sou empresário, eu sou manager do Ramon. Com dificuldade de achar um adjetivo. Mas o próprio Bruno, ele já foi um atleta da Max Titânio. Hoje ele está na Integral. Eu peguei o Bruno para fazer, a gente se conheceu agora mesmo no projeto. Pô, o Bruno explodiu. Eu não mudei nada do Bruno. Eu só canalizei o que ele tem de melhor. Potencializou o melhor dele. O melhor dele. E eu fiz isso. Esse seu melhor tem que ser Isso, entendeu? Parece que você faz isso. O Jorlan, ele estava desmotivado, ele estava querendo sair, ele queria voltar para Brasília, ele não estava feliz. E eu tentava orientar o time, falar, ó, esse cara aqui é legal, não, ele não quer mais, não tá indo, não tá tendo... Eu falei, opa, peraí. Eu falei, acho que vocês precisam ativar o cara no que ele é bom, não no que você quer. O que eu trabalho com o Jorlan, por mais que eu direciono as coisas que ele faz, mas 90% vem dele.
Só que assim, eu direciono no que fazer. Legal. Então, eu pego, ó, não adianta você ter uma ideia, às vezes você tem uma ideia e fala, ó, eu quero comprar uma Ferrari. Todo mundo que gosta de carro quer comprar uma Ferrari, mas peraí, como que você vai comprar essa Ferrari? Vamos sentar aqui e fazer um planejamento? Ó, o que você mexe? Ah, eu sou advogado, então como você pode ganhar dinheiro? Eu faço isso. Entendeu? Por exemplo, o Jorlan ele quer melhorar os patrocínios dele. Eu coloquei uma meta, eu falei, ó, vamos dobrar o seu patrocínio? Em 1 ano, em 3 meses ele dobrou. 3 meses trabalhando comigo, ele dobrou o patrocínio dele. Ele chegou esses dias pra mim e falou, porra, Betão, a gente tinha um ano e a gente dobrou em 3 meses, né? 3 meses. Eu falei, então. Mas eu falei, você imagina daqui 1 ano? Eu falei, tudo que você fazia a gente só colocou no papel e organizou. E assim, eu peguei todas as ideias e coloquei em prática, porque muitas das ideias falou, Beto é louco, inventou tudo, a maioria da ideia dele, só que não colocava em prática, né? Ô Betão, vamos lá, você quer me dizer então, eu pelo menos estou entendendo isso, que às vezes as empresas perdem talentos Perde. muito bacana para a própria empresa por não observar a potência de cada um. O Bruno Santos. Eu vejo o Bruno Santos hoje, assim, hoje na Open, claro que não foi provado aí que o maior atleta hoje da Open é o Rafael Brandão. Mas eu vejo um potencial no Bruno Santos como se fosse um Giga hoje. Eu vejo, as pessoas chamam ele de pô, ele parece o Giga, o jeito. Pô, o Giga é um dos atletas que mais ganha dinheiro hoje no mercado. Então, nem todo atleta quer ser o campeão, mas tem que explorar o lado dele. E eu não forcei nada, o Bruno foi ele. Eu não mudei nada da personalidade do Bruno. Eu falei, Bruno, você tem que ser você. Que algumas empresas chegavam pra ele e falavam, pô, esse personagem que você é... Ele falou, não sou o personagem. O Bruno trabalhando comigo é o Bruno Santos. Eu não forço nada. O Jorlan é o Jorlan. Você não vê um personagem do Jorlan, um personagem do Bruno. É verdade. Você pode ver que são eles, entendeu? E eu falo, você tem que explorar não parece isso. Uma máscara, realmente. Não é uma máscara, entendeu? Ainda mais a gente que conhece o Jorlan há muito tempo, não parece. Ele teria dificuldade, mas ele tava assim, acanhado, ele tava desmotivado, ele não queria mais fazer as coisas. Tanto é que ele tava pensando em voltar para Brasília. Eu não acho que para você cabe o coach é muito pouco. O coach, eu não sei, um guru, eu não sei. Eu não sei. Um bruxo, talvez. Porque você faz a leitura humana. Do potencial de cada um. Não é só o coach tecnicamente, né? Então é isso que eu quero dizer. Né? Então é muito legal. Mas quando eu comecei a fazer negócio com o Cariani, eu sempre falei pra ele, porque ele tinha a imagem de um professor que ele era, né? Ele era um professor de química, né? Empresário. E assim, eu via, e eu sempre bati isso pra ele, eu falei, ó, o que eu via de errado no Cariani, por exemplo, eu falei, você tem que ser um embaixador, você tem que se posicionar como um embaixador. E hoje ele né? Hoje eu acho que em figura pública a nível nacional, ele é o que mais popularizou, né, o fisiculturismo, né? Betão, a minha impressão, e acho que de todos, Cariani não se discute, né? Assim, realmente, gostando ou não dele, acho que a maioria gosta, mas ele faz a diferença. Tenta pensar, total. Claro, teve muitas pessoas, a gente não pode deixar ninguém de fora, o Léo Stronda, o Toguro, vários, claro que não. Sem todos, mas assim, quem popularizou mais, assim, mais atingiu massas. E assim, e é o mesmo Cariani, a única coisa, eu ajudei a fazer parte, claro que ele, que é o cara, eu não sou ninguém, sou só o zelador da Ironberg. Então, é ele, mas assim, só canalizou, né? Só canalizou. Me fala uma coisa, você é um cara bem mais novo que eu, certo? Você tem... 40 anos eu tenho. 40 anos. Fiz agora em novembro. É interessante esse lado do Betão, né? Enfim, deixa eu te perguntar uma coisa que faz parte disso. O que o Betão não faria hoje que ele fez alguns anos atrás, 10 anos atrás? O que você aprendeu no teu segmento? Pode ser do bruxo, pode ser do empreendedor, pode ser do orientador, pode ser do sócio das suas sociedades no passado. O que você não faria? Você fala, Kim, eu nunca mais teria sócio assim, eu nunca mais montaria algo no Belém do Pará. O que você tem para que a galera saiba do seu caminho, né? Até aqui? Da minha vida, eu acho que eu faria tudo exatamente como eu fiz. Não que eu acertei em tudo, eu errei muito na vida aqui, eu errei muito. Por isso que você tem essa especialidade. Eu errei muito. Você fala, não é fácil. Tem muita gente que fala, o Betão veio de família rica, o Betão é milionário, o Betão herdou. O que eu mais ouço assim, herdou.
Edu, é claro que assim, eu não posso também falar que assim, que eu passei necessidade na vida, que eu venho de família classe média, meu pai veio da roça, meu pai comia batata doce, falar, não, seu pai treinava, não, ele comia batata doce porque só tinha batata doce para ele comer. Ele veio da roça, e assim, meu pai já é falecido, mas ele veio para São Paulo. Você é descendente do quê, Betão? De alemães. De alemães, né? E ele veio para São Paulo, prestou concurso público, era concursado. Ele passou em segundo lugar na Polícia Federal, para delegado da Polícia Federal, e desistiu da carreira para seguir carreira de delegado da Polícia Federal, porque ele passou por um concurso melhor. Então ele foi o executivo da CESP, mas na raça, não teve papai. Meu avô era da roça. Meu pai repetiu a primeira série porque não falava português. Daí ele repetiu porque meus avós eram descendentes de alemães e só falavam em alemão com meu pai. E daí ele fez de novo a primeira série e ficou em primeiro lugar. Daí ficou em primeiro lugar, o primário, conseguiu uma vaga no ginásio e conseguiu se mudar para a capital de Santa Catarina, que era Florianópolis, com bolsa da prefeitura. Então sempre foi difícil, você ficou né? Sem o seu pai com que idade? Com 17 anos. Bem na formação, bem naquele momento adolescente. Bem na época que você mais precisava, né? Sim. Foi bem difícil, bem difícil. E daí as pessoas julgam, falam, não, você herdou, é milionário, milionário excêntrico. Eu falo, não, tudo que eu conquistei na vida, claro que eu tive os pais que teve o suporte, principalmente, mas eu paguei a minha faculdade, eu paguei as minhas pós-graduações, não que meus pais não tinham condições. Eu tive um irmão que estudou medicina, no meio da medicina veterinária, que era bem mais caro que educação física, que os meus pais pagaram, que daí no meio da faculdade ele foi morar na Europa, com a ajuda dos pais. Eu tive a oportunidade, eu falei, não é a hora de ir. Falei, eu poderia hoje estar... Tem muita gente que brinca, fala, o Betão não fala inglês, mas assim, eu sempre fiz negócio nos Estados Unidos, eu já trouxe dinheiro de banco americano sem falar inglês. E trouxe dinheiro para investimentos aqui. Poderia falar inglês fluente, poderia ter, mas daí talvez eu não teria a vida que eu tenho hoje, porque eu fiquei 3, 4 anos fazendo intercâmbio, estudando, conhecendo o mundão. Né? Sempre alguém vai ter que... Sempre alguém vai corrigir a sua vida depois que ela já passou. Você poderia ter... Mas, enfim, para que as pessoas conheçam quem é esse empresário, né? Como ele fez, quais foram as angústias. Os erros, o que você falou, né? O que você não faria. Os erros foram faculdades para mim também. Muitos erros. Que nem fundo de investimento. Eu sou ligado a muitos fundos de investimento. Muito. Faço negócio a todo minuto. E tem gente que fala, mas você fazer negócio com fundo de investimento, você está vendendo a alma mesmo, né? Vendendo a alma porque você assinou um negócio com o cara, não interessa se o cara é majoritário ou minoritário, você vendeu a alma. Só que eu acho que foi a minha melhor faculdade. Foi ter sido sócio de fundo de investimento, que eu aprendi muito. Não imagino quanto. Eu acho que se eu fizesse 10 faculdades, eu não ia aprender o que eu aprendi com os caras, entendeu? Porque os caras é assim, não tem essa. Você pode xingar o cara, uma mesa de conselho, xingar. Cara, acabou a reunião, ele falou, vamos almoçar? Porque ele não mistura as coisas, aquilo ali é trabalho. Está aqui. Quantas vezes eu não almocei numa sala de reunião? Você fala, é absurdo isso? Hoje em dia todo mundo é marmita. Não, eu tô falando isso há de anos atrás. Porque não termina o trabalho. Falou, pede comida, vamos comer aqui e continuar a reunião. Já tive em disposição que eu queria matar o cara. Sabe aquele negócio da escola que você sai? Falou, te pego na saída? Com certeza. Quantas reuniões de conselho eu catei e fiquei roxo. Eu falei, cara, eu vou chegar lá fora, eu vou pegar os 3 na porrada, né? Daí chegava lá, eu falei, será que o cara é bipolar? Ele é louco? Não é, porque aquilo ali é trabalho. Ele não concorda com a minha posição, mas ele não mistura as coisas, isso é trabalho. Betão, mas o Brasil, fiz uma entrevista com o Tarek, com o Tamer, a gente estava falando sobre o mimimi do Brasil e tal, você que tem essa experiência internacional e tal, que nem eles falam. Você concorda que tem um degrau grande aqui, né? As pessoas são muito mais sanguíneas aqui. Por exemplo, se eu não concordo com você e vejo o teu carro ali no estacionamento, eu vou passar o prego no teu carro. Exatamente. Eu vou te queimar num business aí que pode vir para você. Existe, né, essa diferença, né? Isso que você falou de brigar na sala de reunião e depois tomar uma cerveja, não acontece muito. Não, porque daí no começo eu não entendia, né? Eu falei, cara, esse cara ele é bipolar, ele é louco, eu tô querendo matar ele tá me chamando pra almoçar. E assim, eu não entendia isso. Eu não tinha maturidade. Eu comecei muito novo, né? Eu comecei muito novo na minha vida, né?
Eu fiz meu primeiro projeto com 14 anos de Eu idade. anotei aqui para te provocar. 14 anos de idade. Então, assim, eu comecei muito novo a empreender. É temporal, né? para tudo, né? No começo, meus pais achavam que eu era louco, porque eu queria estudar medicina, de repente eu passei para educação física. Nossa, que despressurização. Eles ficaram malucos. Foi a maior depressão da história do convívio com meu pai. Tanto é que minha mãe, ela me matriculou no vestibular de medicina, porque ela falou, não, acho que você vai mudar de ideia. Eu falei, não, eu não vou mudar de ideia, eu vou fazer educação física. Você viu o que é a potência, né? Não adianta pai, não adianta professor. O cara já tinha lá dentro dele. Eu tinha personalidade desde criança, forte, né? Desde criança. E eu acho que se eu tivesse feito medicina, não que se eu seria um bom ou um mau médico, eu queria ter um hospital. Eu falei, eu queria ter uma clínica. Eu sonhava em ser cirurgião plástico, sabe? Aquele negócio de Hollywood, sabe? Operar os atores, tal. Eu tinha esse negócio. Eu falei, pô, eu quero empreender nesse sentido. É bom ser sócio do Betão? Ou você é aquele centralizador, psicopata que... Sou psicopata. Que é sim. Só do teu jeito e não tem outro jeito? Não, eu não acredito que é só do meu jeito. Eu acho que assim, quando eu tenho certeza do negócio e eu fui, porque assim, às vezes... Você tá convicto do... Eu falo, a única coisa eu pago para ver. Por exemplo, a unidade de São Caetano, vários amigos, parceiros comerciais deram risada. Puta, aí é que você desce o morro mesmo. Alguns na minha cara, alguns por detrás. Falou, ele tá louco, ele tá maluco. Esse cara não tá, tem que mandar estudar a cabeça dele, ABC, é um negócio muito grande, e tudo que eu coloquei aconteceu. Então não vem falar de sorte, entendeu? Então a gente construiu tudo isso. Então, assim, para muitas pessoas que às vezes têm uma limitação de enxergar as coisas, é difícil entender. Na verdade, o que você está querendo dizer, se eu entendi, tá bom, você não concorda, me prova então, me fala por que eu tô errado. Me convence que eu tô errado. Você deve ser mais ou menos assim, né? É mais ou menos nessa linha, entendeu? Então, assim, a única diferença quando eu tenho um negócio e eu bato de frente em querer persistir, eu honro, eu falo, ó, se não der certo, você eu entrega, assumo. Eu assumo, entendeu? Eu assumo, eu arco o prejuízo, né? Mas é difícil. Betão, e o ego? Você é um cara egóico? Você ficou egóico? Sempre foi, nunca foi? Lida bem com a fama? Como é que tá isso na tua cabeça? Novo, bem sucedido, como é que ficou? Esse lado do ser humano, né? Eu acho que o ego sempre tem, mas eu nunca liguei para isso. Eu acho que isso é muito de criação, né? A própria Bluefit, eu nunca apareci como fundador da Bluefit. Eu tenho o meu sócio, que foi um dos cofundadores, né, que é o Fernando Nero. Ele sempre que apareceu como CEO. Eu nunca liguei para ser... Você não tem essa... Nunca fui em matéria. Essa necessidade. Na Ironberg também. Nunca. Agora que você colocou as manhinhas de fora como projetos alicerçados e tudo, mas não me parece realmente que é a tua praia. Nunca liguei. De necessitar desse olhar das pessoas. Nunca tive. Na verdade, eu nunca nem quis. Agora, o YouTube foi uma coisa natural que apareceu. Foi até uma agência que orientou, porque como a gente tenta vender... ainda a gente tem esse bloqueio para as pessoas que a Ironberg Academia só de fisiculturista, só de atleta. Então nós estávamos em busca de contratar, porque a gente tem vários atletas, vários influenciadores que fazem parte do time. E a gente estava em busca de contratar uma pessoa normal que seja um influenciador. Então, assim, a gente cogitou várias pessoas até do meio, até o Danilo Gentili, que já foi um contratado meu, que estava querendo começar a fazer atividade física, e daí a agência buscando. Daí uma pessoa da agência, que foi a Norma, ela falou, tu tem um cara ideal para contratar. O embaixador da marca. Ela falou, não, pra gente mostrar que a Ironberg é uma academia para todos. Tá. Ela falou, tem uma pessoa ideal. E quem que ela achou? Daí ela falou, só que vai ser caro. Eu falei, não, mas a gente não tem budget, Norma, não dá pra isso. Ela falou, mas depende de você convencer a pessoa. Eu falei, como assim? Daí ela falou, é você. Eu falei, você tá maluco, Norma? Eu não gosto nem de aparecer. O Cariani às vezes liga a câmera lá, começa a me filmar na casa dele, eu fico roxo. Eu falei, eu não gosto. Eu falei, eu não tenho, nasci pra isso. Ela falou, não, tem. Ela pegou... Tudo é BI na vida, né? Então isso eu aprendi muito com... Tudo é BI. É BI. Então ela falou, então pera aqui, ó, senta aqui. Daí ela me mostrou uma apresentação.
Ela falou, daí ela chegou pra mim e falou assim, ela falou, ó, ela que falou essa frase que eu te contei aqui nos bastidores, ela falou, o YouTube, ou as pessoas assim, é igual a política, você não escolhe. Você pode querer ser um YouTuber, você pode querer ser um político. Quem escolhe são as pessoas. Eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou o Cariani, eu não sou ninguém, eu sou o zelador. Ela falou, ó, deixa eu te mostrar. Ó, olha onde você apareceu aqui no vídeo. Daí ela pegou um vídeo lá do Cariani, o Cariani fez, olha os comentários, pá. Pô, o Betão é engraçado, o Betão, pô, ele é diferente, tal. Eu falei, legal, foi um vídeo que foi legal. Não, peraí, ela mostrou, continuou a apresentação. E mostrando pra mim, eu falei, puta, eu acho que as pessoas... Ela te pôs no espelho e te falou, ó, viu? Ela mostrou, ela falou, assim. ó, você pode ser, entendeu? Porque, falou, ó, você não é um atleta, você pratica atividade física, você gosta disso. Você é alcançável. Você é 99% das pessoas que seguem a Ironberg. É alcançável. 1% é próximo do Ramon, 99% é próximo do Betão. São pessoas como você. E ela me convenceu disso. Eu falei, caramba, eu acho que as pessoas estão gostando mesmo, mas você tem razão. Ela falou, não tenho razão. Ela mostrou com uma apresentação. Bom, não é opinião nem dela. É isso. São dados. Ela mostrou dados. Tá. Então, assim, não tem emoção no negócio, não tem emoção. Ela falou, você tem que ser esse cara. E ela falou, o melhor de tudo, você não vai gastar nada com isso. Você não vai ter que pagar Quanto que custa o Danilo Gentili? Quanto que custa... Você poderia não performar nesse seu trabalho, mas performou. Então, daí eu falei, não faz sentido. Daí ela falou, vamos fazer um teste? Claro que o canal ainda é muito pequeno, que o trabalho que a gente vem fazendo, mas eu me tornei mais uma pessoa dentro de todos. E eu sou o único ali que não é atleta, entendeu? Que não é... E é o que mostra mais, porque eu tenho uma noção técnica, eu tenho uma noção de biomecânica, que eu estudei para isso. Não, a gente sabe disso. Eu vivo isso 18 horas por dia. Tudo que eu passo é real. As coisas que eu mostro, eu sempre fiz a vida inteira. Você só é um que bom produto da Ironberg. Eu sou como qualquer pessoa que frequenta a Ironberg, entendeu? E daí o que eu percebi, Kim? Que eu percebi? Que pessoas comuns mais começaram a frequentar tanto a Ironberg de Maringá, tanto a Ironberg de Floripa e a de São Caetano. Ontem mesmo eu peguei um vizinho meu, o Alex me mandou mensagem, classe média alta. Pô, Betão, tô pensando em começar na Ironberg. Legal, eu falei, Alex, vai lá e tal. Mas cara, eu tô fora de forma, eu tava pensando em me matricular numa outra academia lá. Pra dar um shape. Pra perder um peso. Eu falei, você tá maluco? Eu falei, Alex, ele falou, não, aqui eu vi que você treina lá direto. Eu falei, então, cara, ó, vou passar meu treinador pra você. Ele, sério? O seu treinador? Eu falei, o meu treinador, Alex. Começou ontem lá. Entendeu? Então eu percebi que... É um cara que você pegou, arrebanhou dessa maneira. Se o Betão, eu vou. Porque no começo a galera falou, o Betão tá mostrando ele treinar, não tem nada a ver, ele não é atleta. Eu falei, não, cara, mas é pra mostrar que é pra todos. A Ironberg é a Fórmula 1 pra todos. Na Ironberg você pode sentar na Ferrari sem ser o Ayrton Senna, entendeu? E você vai usar o que o Ayrton Senna usa. Eu tô muito legal esse papo aqui com o Betão. Tô tentando... Betão, nos próximos 5 anos, se você pode falar, qual é o número de lojas que você gostaria de ter daqui a 5 verões? 5 verões? 5 verões, contando 23 para frente. Já vieram fundos de investimento que fazer propostas, eu acho que não é a hora. Eu já ouvi de tudo da Ironberg, né? A Ironberg hoje ela tem um payback muito interessante, é um payback de 2 anos. Mesmo com investimento, 2 anos. Mesmo com investimento altíssimo. Hoje a gente fala do investimento, já fizemos lojas menores, mas hoje com o valor do dólar e com o valor das máquinas que a gente coloca, 15 milhões é a partida inicial. Eu ia perguntar se era 10, mas você falou já, 15 milhões. 15 milhões, né? Então isso assusta muito os investidores. Mas você falou em 2 ou 2? 2 anos é o payback. Isso é bem difícil, é muito difícil eu passar para o investidor, porque por mais que a Ironberg é uma marca muito nova, você precisa seguir o que o americano faz. O que o americano faz? By the book. Você vai montar uma franquia americana, você vai montar uma Pizza Hut, você não vai vender hambúrguer. Você vai montar um McDonald's, você não vai vender pizza. Exato, adoro essa explicação. Nem sei o que você vai falar, mas já entendi. Mas daí eu pego, às vezes, investidores que, eu fui na Ironberg, eu quero montar uma Ironberg, mas eu queria fazer isso daqui, na minha cidade tem muito criança que fala, não, a Ironberg não entra criança.
Eu tenho 2.500 metros quadrados, eu poderia pôr um espaço criança. Fala, não, mas ela não tem. Então não dá para ficar colocando cada Ironberg ser um jeito. Então o valor de investimento, eu vou te dar de números. Você monta 3 low cost e monta uma Ironberg. Então assim, hoje uma low cost aí, marca premium aí de low cost aí, franquia, você gasta 5 milhões. Mais Smart acho que um pouco mais, que hoje é mais caro. Então você fala... Então às vezes tem gente que quer pegar e falar, eu prefiro montar 2 Smart Fit do que montar uma Ironberg, talvez. Ah, mas é que não é essa. Então, mas daí você tem que ver o que você quer. Não é essa. O público, um investidor que quer montar uma Ironberg é o cara que quer ter uma Ferrari. Ele não faz conta, ele quer ter uma Ferrari. O cara que quer ter uma Ferrari, ele fala, o IPVA custa 100 mil reais, o seguro custa 120 mil reais. Ele não faz conta disso, ele quer a Ferrari. Entendeu? Fala, então, se você não quer... Vai andar com Volkswagen, vai andar com Chevrolet. Agora, se você quer uma Ferrari, você tem que arcar com a Ferrari. E agora sim, a Ironberg é uma Ferrari que dá lucro. Então você tem a Ferrari que ela dá lucro. Eu provo com A mais B que ela dá lucro. Entendeu? Então, mas assusta, né? São 15 milhões. São poucas pessoas no Brasil, poucos empresários, você limita muito mais, né? 5 milhões já é muito dinheiro, agora 15 milhões... A gente está falando da Ironberg do investimento de 15, que virou 16, porque já teve alguns investimentos a mais, que a gente está fazendo uma expansão de mais 7. Então está virando 23 milhões. Então, mas eu vou ser meio Beto agora, meio Betão. Talvez, indo no teu raciocínio, na minha loucurinha aqui, talvez 15 milhões possa ser barato. Calma. Pelo que você está fazendo com esta marca e daqui a 2, 3 verões, quanto ela vai valer. Por esse propósito que você tem da marca, entendeu? Sim. Tudo bem, monetariamente são 15 milhões de reais, 20 milhões de reais, e a volta disso é em 24 meses, alguma coisa assim. Mas as ações da marca valorizam a cada dia pelo trabalho que você se propõe a fazer. Você não vai querer que essa locomotiva pare. Hoje a marca ela vale mais do que o ativo hoje. Então... Hoje a marca vale mais que o ativo. Muito legal isso, hein? Não é normal. Não é normal você vender 1.200 camisetas numa unidade. Não é normal. Eu quando eu tinha uma outra rede, eu já tinha muitas lojas, eu mandei fazer 10 mil camisetas. Eu tive que, para vender muito mais barato do que eu vendo hoje na camiseta, eu tive que dar a camiseta para quem fazia matrícula, porque eu não vendia. Betão, desculpa, quanto é a camiseta? 120 reais. A camiseta me parece que é um elo de amigos da marca. Né? Isso aí. Se eu pudesse dar um nome, isso. Amigos da Ironberg, né? E eu me sinto pertencente ao clube. É isso aí. Exatamente isso. Chulo o clube, mas, né? Legal, né? Isso, né? Isso, a ideia é exatamente essa, você ser um membro do clube, né? Membro do clube, né? Como tem do charuto, como tem da... Não, é o que todo mundo fala, quando a gente colocar para vender no digital, para ter online, vai explodir, porque a gente tem as coqueteleiras, eu vi que você vende a Blender, né? A Blender Bottle. Blender Bottle, né? Que eu gosto muito dessa marca. Eu mandei fazer lá fora para mim, com a minha marca. Deles mesmo? Deles mesmo. Então. Tinha que fazer, lembro direitinho, 1.006 unidades, né? De cada cor. Sim, eu sou muito fã dessa marca. Até tem um restinho aí e tal, com copinho e tal. Eu mandava fazer na Blender, porque tudo que eu fiz aqui, não fiz nenhuma na verdade, que eu orçava, não me entregava aquela qualidade, não é molinha de aço cirúrgico, não é BPA free, não é. E aí eu não fiz. E não tem o Titan Livre, que é o material Titan, que, exato, pra vocês entenderem, isso que a gente tá falando, para quem não entende, a Blender, que é americana, né? É americana. Americana, ela tem uma garrafinha, você fala, é uma coqueteleira. Uma coqueteleira custa 30 reais, a Blender custa quanto? 200? Quanto que é? Caríssimo, é isso aí, 180. 180, daí você fala, pô, mas a outra custa 30. A Blender, o cheiro, ela não pega o cheiro do... principalmente é livre de substâncias tóxicas, que é o bisfenol, BPA free, né? Ela é livre de bisfenol. Não pega cheiro, não pega gosto no produto. Você bebeu o suplemento, lavou, você bebe água, você sente o gosto da água. E aquela molinha, senhores, não é aço cirúrgico aqui. É mais caro, mas outra moça. E daí, assim, o que a gente fez? Eu falei, a minha ideia era essa. Só que eu consegui trazer um fornecedor que traz um material importado e eu fiz. A minha garrafinha que a gente vende da Ironberg,
ela é exclusiva, ela é muito mais cara. A gente não tem o preço da Blender, né? É R$90, mas é muito caro. E a gente vende. Por quê? É qualidade. Eu quero que as pessoas peguem e usem o produto e falem daqui 3 anos, falam, pô, a mesma garrafinha. Você é como eu. Eu não faço nada da Quality segunda linha, porque ele tá levando o meu nome, o meu valor, o valor da Ironberg. Eu não posso colocar um negócio que vai descolar, que o cara fala, pô, durou 3 dias. Não pode. Claro, você não tá fazendo tudo isso pra... Então, assim, são os detalhes. Pô, a gente quer ter moletom, a gente quer ter calça. A gente tem hoje uma bota também. Crescimento orgânico da marca, né? A gente quer ter. Né? Atualmente a gente está em negociação com uma empresa do sul do país que ela terceiriza a Nike e terceiriza a Under Armour no Brasil. Under Armour também. E eles são... Assim, claro que o faturamento, o tamanho deles, né, é muito maior do que o que a gente precisa hoje, mas... Por eles fabricarem Nike, terceirizar Nike e Under Armour, então já me interessa. Eu falei, opa, tem qualidade. Eu não estou preocupado, eu não estou preocupado com ganho, com margem. Eu estou preocupado em qualidade. Eu quero que o cara lá que é do Acre, que ele não tem uma Ironberg lá, mas que ele vai ter uma blusa, uma calça, um produto, que é o que a gente deu o exemplo da Rafinha, que vai ter qualidade. Entendeu? Eu falei, pô, eu não consigo ter uma Ironberg hoje... Betão, mas eu consigo ter qualidade. A Ironberg, loja, academia, estou tentando aqui com você, ela não vai existir, pelo menos estou tentando me forçar a pensar, no modelo menor, né? Por exemplo, eu sou de Jundiaí, eu quero uma Ironberg aqui, eu vou lá te encher o saco. Pô, mas se eu escolher um imóvel aqui de 1.000 metros, eu não vou conseguir colocar aquela variedade de equipamentos para perna ou para peitoral ou o que for, ou aeróbico. Dá para fazer? Tem uma versão menor da Ironberg? Não, por enquanto não. A gente começou com com versão menores, que a gente está ampliando hoje, né? Floripa e Maringá. Hoje não. Tá. Hoje a gente não tem. Então, assim, o que a gente tem, cidades acima de 500 mil habitantes. Ah, eu sou o rei da cidade aqui. Eu tenho a maior indústria da cidade, eu tenho 80 mil habitantes, eu quero montar. Não estou preocupado. Eu falei, não, a gente não monta. Ah, tá. Porque independente, assim, eu já peguei alguns empresários nesse sentido, eu falei, ó, eu te dou uma consultoria grátis, você monta uma academia na sua casa. Não vai ter lucratividade. Eu não posso enganar a pessoa também. Ah, tá. É além de não querer vender um produto menor. É que não vai fechar, não fecha vai machucar o nome, não é legal. Eu tive uma procura... Recentemente, um pessoal estava montando academia numa cidade cidade bonita, eu não vou falar o nome, senão vão matar. E daí vão começar a me cobrar, porque as pessoas, quando eu falo o nome, começam a cobrar. Santa Catarina. Tá. Não era nenhuma das maiores cidades, mas uma cidade de 100 e poucos mil habitantes. A família muito capitalizada, montando para o filho gosta muito. Foi conhecer a unidade de Floripa, ó, quero uma. Eu falei, não fecha a conta. Ele queria fazer 600 metros quadrados. Eu falei, não fecha a conta. Não, mas não tô preocupado aqui, eu quero fazer 600 e depois aumentar para 2.000. Eu falei, não dá. Não dá para fazer isso. E daí eu me recusei. E machuca o teu nome, né? Daí eu falei, ó, você quer fazer? A gente tem Curitiba, que tem uma franquia. Daí agora fechou um franqueado em Curitiba. E qual que é o grande problema de Curitiba? Por que não existe uma Ironberg em Curitiba ainda? Porque a gente não consegue ponto. Daí já é o contrário disso. Consegui um ponto, uma concessionária enorme que fechou. Eu falei, aqui dá certo. Aí foi ver o aluguel R$300 mil. Eu falei, pro dono do prédio vai ser muito bom você gastar 15 milhões do prédio dele, você pagar o aluguel dele. Mas daí a gente sai do payback. Eu falei, não pode ser. Vai encher a planilha demais. Por muito tempo, a Ironberg foi como se fosse uma ONG, né? Todo mundo ganhou dinheiro, menos eu. Todos os meus parceiros ganhavam dinheiro ali, menos eu, porque era fechado, eu não ganhava nada. Eu tinha 4 milhões parado no CT, fechado. Agora não, Sabe que eu vi aquilo, eu ficava pensando, eu falei, será que eu sou tão cego assim? Como é que esse cara faz? Não, eu tinha amigos meus de longa data, que chegavam e falavam, deposita um dinheiro na minha conta, pô. Todo dia você vai lá, compra uma máquina, e eu pagava, sempre eu pagava. E eu vejo parada, eu falei, calma, a gente não... Quando você entra na faculdade, você não ganha já com o estagiário. Falei, você ganha depois de formado. Mas você foi muito... Eu fui audacioso.
Não, audacioso e frio Eu aguentei muita coisa. Convicto Eu persisti. Você tem que ter, para você ganhar dinheiro na vida, você tem que ter persistência. Essa sua história é livro, né? Você tem que ter persistência, porque amigos, eu tô falando de amigos de longa data, falam, você é louco. Você tem um dinheiro parado ali e eu vejo as pessoas que estão com você ao redor e ganhando muito dinheiro, todo mundo ganha, menos você. Eu falei, calma, não é a hora, não é a hora. Sim, eu falei, a gente é o seu time, né? É um laboratório, você tem que ver, você tem que sentir, opa, isso dá certo, isso não dá. Foi um laboratório. Betão, né? Você dá palestras? Se uma empresa te chama, não especificamente só para empreendedor ali de academias, mas é uma coisa que te agrada palestrar? Eu já dei muito consultoria para empresas e para empresários, mas palestra, já participei de algumas, mas consultoria muito. Eu já fiz muito, já ganhei muito dinheiro na minha vida com consultoria. Durante uma época na minha vida, a consultoria foi um... eu posso falar que foi 80% da minha renda mensal que entrava foi consultoria. Porque para uma pessoa que vai empreender, isso em todo segmento, tá? Não estou falando só do ramo de academia. A consultoria é muito importante. Quem não é do ramo, por exemplo, eu vou dar exemplo para você. Você quer montar uma loja de suplemento. Você tem 30 anos loja de suplemento, né? Exato. Você imagina a curva de aprendizado que você tem com o cara que vai montar uma loja agora. Por mais que ele pode contratar engenheiro, pode contratar arquiteto, pode contratar o gerente de loja, ele vai apanhar. Se ele contratar você, na época eu cobrava 150 mil para dar uma consultoria para a pessoa, fora as despesas, hotel, tudo. Claro. Era barato. Era barato, porque eu fazia ele economizar 1 milhão. Eu já fiz investidores economizar 2 milhões, ele me pagou 150 mil. Então, assim, isso para todo ramo é importante, né? É a consultoria na musculação, não tem? A pessoa? Porque ele está pagando o aprendizado do cara, ele tá saindo na frente. Tá. Então é barato. O Jorlan lá, o Jorlan ele dá consultoria. Você pegar hoje, você quer virar um atleta, você vai ter que esperar 20 anos para você... Entre erros e acertos e porra. Você acha que o Jorlan acertou tudo? Quanto que o Jorlan já não errou? Entendeu? Então... Ele só tem esse grande conhecimento porque ele errou muito também. É barato hoje você ter uma consultoria de um cara igual o Jorlan, entendeu? Hoje. Ele te dá o creme de la creme por um custo barato. Entendeu? É barato. De aprendizado. Então, tudo que você puder, se você tiver dificuldade, não é caro. Uma consultoria, claro que você tem que tomar cuidado, que tem muito picareta no mercado, claro, em todos os segmentos, né? Claro. Mas é barato, a consultoria é barato. Ô Betão, caminhando para o final aqui, que senão eu vou ficar alugando ele, mas eu tenho uma pergunta para te fazer que eu lembro de você, eu falo, o dia que eu encontrar esse cara eu vou perguntar. Então vamos lá. Sem falar onde eu treino, para não machucar ninguém, por que essas academias com custo menor, a disposição dos equipamentos é tão ruim? Pô, Betão, não dá para tirar a porra da anilha do leg, porque o outro leg que tem aqui, que não são tantos, que são dois no caso, porra, não dá para tirar, não dá para você passar. Quem é que está coordenando isso? Por quê? Eu entendo que tem que colocar os equipamentos lá, mas não dá para tirar o negócio, é impressionante. Eu estou falando a fluidez dos aparelhos. Existe uma regra, existe uma... Não é uma lei, mas uma orientação, porque aquilo é perigoso até. Não sei se eu estou me explicando bem. Sim, eu não entendi. Porra, meu. É muito ruim. Assim, o grande problema, o que aconteceu nesse segmento em si? As empresas cresceram demais. Hoje você pega uma low cost, que ela começou o ano passado, daí pegou um investidor, está com 30 lojas. Tá. Então você não tem tempo, você não tem material humano para atender. Então assim, a gente tem marcas brasileiras que tem mais de 1.000 lojas. Então assim, não consegue. O crescimento é muito maior do que o crescimento com o treinamento de pessoas. Então... Existe um descompasso. Isso, existe um descompasso muito grande, entendeu? E tem muitas pessoas que estão vindo que não são do mercado, né? Que estão vindo para gerir, que entende de negócio, mas não entende de academia. Faz sentido. Entendeu? É o que parece, pelo menos. É aquele negócio, quando as pessoas falam, às vezes o Betão ele vai ver uma máquina, por que não levou fulano, ciclano? Por mais que o atleta
ele treina na máquina, mas ele entende de mecânica, ele entende de engenharia, qual que é, ele já entrou numa fábrica, ele já participou de um projeto, só que é difícil. Pô, o cara olha pra mim e olha pro Big Ramy, pô, o Big Ramy entende muito mais que o Betão. Não, faz sentido. Mas eu já fui em mais de 50 fábricas ao redor do mundo. Eu já participei de desenvolvimento de máquinas, de mais de 100 máquinas de diversas marcas. Só que é difícil. O cara, a primeira coisa que ele olha pro shape do Big Ramy e olha pro meu shape. Ele não olha pro que tem dentro da minha cabeça. Não, mas a gente sabe que... E daí, assim, às vezes é que parece arrogância falar, mas tem que explicar, porque fala, pô, Não é o que você tá pensando. Não é o que você tá pensando. A junção é perfeita. Você pegar um engenheiro, um professor de educação física e um atleta, porque daí ele desenvolve e daí põe o cara para testar, que é o que a gente faz. Muito legal. A gente desenvolve a máquina, o Pacho acabou de desenvolver uma máquina. Todo mundo adorou, o Pacho me ligou, tem um áudio dele aí, ele me ligou e falou, pô, eu não gostei. Ele falou, temos que tirar ela. Eu falei, não, Pacho, mas a galera adorou. Não, mas eu queria que mudasse isso, tira a máquina. Eu falei, Pacho, anota tudo. Isso não te pertence. Anota tudo que você quer que muda, mas nós vamos ter a versão melhorada, 2. Porque a 1 tá todo mundo. A 1 tá todo mundo apaixonado. Tá tendo briga. Ele falou, você tá brincando. Eu falei, Pacho, tá tendo briga. Porque o Pacho desenvolveu uma máquina de hiperextensão focada para glúteo. Só que não ficou do jeito que ele queria, porque ele foi viajar, foi pro Olímpia e tal, e os caras desenvolveram, pegaram os desenhos e desenvolveram. Daí ele já, não, precisa alterar isso. O Pacho é perfeccionista. Eu falei, Pacho, nós vamos fazer a versão turbo agora, porque essa não vai sair. Você me desculpa, com todo respeito, que legal essa informação. Mas a galera tá adorando. Eu falei, tá tendo briga. E isso é legal, porque daí a gente tá falando de o público final, a gente tá falando de um dos maiores treinadores aí do Brasil. Sim. Tem um louco igual a mim e tem também uma empresa com engenheiros, com tudo. Só que o engenheiro não treina também, é a mesma coisa. Você pegar o engenheiro, ele sabe medir, mas ele não treina. É uma equipe multidisciplinar. Né? Beto, caminhando agora de fato para o final, o Beto tem que voltar várias vezes, né? Vamos trazer aqui a gente outra vem. banca, porque... É só não estar viajando. Se estiver dentro do país, né? Eu queria te perguntar algumas coisinhas para que as pessoas te conheçam um pouco mais. Você tem alguma literatura, algum livro para indicar para a galera que quer empreender nessa área toda que a gente falou até agora? Existe... Onde você abastece as suas informações? Lendo? Sabe que você tem um background imenso, mas você tem algum lugar onde você se abastece? A minha formação vem de faculdade, pós-graduações e cursos de extensão. Né? Isso foi durante a formação. O pós isso foi muito prática. Eu tenho uma dificuldade muito grande de concentração. Então, assim, durante muito tempo na minha vida, eu achava que isso era um obstáculo. Então, assim, eu nunca consegui terminar de ler um livro inteiro. Durante muito tempo eu peguei e achei que isso era um obstáculo. Até descobri que eu tinha o mesmo problema do Elon Musk. Então eu falei, peraí, eu acho que eu não estou no caminho errado, né? Eu nunca consegui. Durante a faculdade, o que eu fazia? Isso é ruim, tá? Não façam isso. Durante a faculdade, o que eu fazia? Eu pegava, colocava o relógio para despertar 2 horas da manhã, acordava, tomava um estimulante, uma efedrina, a cafeína, alguma coisa... Ficava assim e lia toda a matéria e passava na prova. Assim, as matérias que não me interessavam. Porque as matérias que tem matéria lá, Faculdade de Educação Física, você aprende técnica de vôlei. Eu falei, pra que eu quero saber pra que funciona o vôlei? O que eu fazia? Eu não quero saber isso na minha vida, mas eu preciso desse diploma. Agora, as matérias que me interessavam, eu gostava de estudar. Então, assim, eu nunca li um livro inteiro na minha vida. Eu não consigo, me dá desespero, eu sou ansioso. Eu quero saber como que eu faço para comprar a Ferrari, não todo o caminho que eu tenho que percorrer. O que eu preciso para a Ferrari? Eu preciso trabalhar 18 horas por dia, eu preciso abrir mais loja, eu preciso fazer isso, eu quero saber isso. Agora eu não quero fazer, não, você tem que pegar o cimento, colocar areia, colocar água. Eu falei, mas isso é o pedreiro que vai fazer.
Então, eu não consigo. Eu acho que é perda... se eu falar isso, eu vou ser, cancelado mas eu tô no Brasil. Mas eu acho que você lê um livro, a não ser quem tem prazer de ler. Não é que eu não tenho prazer. Eu tenho uma disfunção. Eu não consigo. É TDAH, é ter... eu sei que o meu veterinário falou pra mim que eu tenho a mesma coisa que o Elon Musk tem. Eu falei, então eu fico feliz que eu tenho um problema, mas que o cara mais rico do planeta tem também. Então talvez eu esteja no caminho. O Einstein era péssimo aluno. Essas mentes brilhantes, assim, todos eles têm esse cacuete. Mas não, é interessante que você conte para humanizar essa pessoa. Né? Ele não é... mas era legal eu chegar aqui e falar, lê esse livro aqui, né? Esse livro aqui você vai chegar. Você anota 3 e fala, esse volume 2, né? É ridículo, né? Teve uma passagem, um dos primeiros sócios que eu tive, só pra gente complementar, eu tinha um primeiro sócio que acreditou em mim. Minha primeira academia, ninguém acreditava. Até o Edgar, uma vez eu fui sentar com ele, isso há 20 anos atrás, daí ele já falou que eu queria montar a Biorritmo com ele, uns 20 anos atrás. Daí a gente foi, eu tinha um prédio que a gente construiu e tal, ele falou, é bem legal esse prédio seu aqui, só que para uma Biorritmo não cabe. Ele foi honesto comigo. Eu falei, como assim não cabe? Ele falou, não, eu tô trazendo um negócio dos Estados Unidos, isso eu tô falando em 2005, nem tinha, que daí vai caber aqui. Mas com uma Biorritmo a gente vai perder dinheiro, não dá. Daí eu fiquei sócio de um amigo em comum, e ele até falava problema, tal, assim, às vezes até forçava um pouco porque era do interior, tal. E ele falou isso pra mim também, porque a gente tem vergonha de falar, né? Quem tem coragem de falar, eu não consigo ler um livro inteiro, acho que eu nunca li um livro inteiro na minha vida, nem na época da faculdade. E na faculdade você tem que estudar. E ele fala, e quando eu falei pra ele que ia fazer MBA, eu falei, eu preciso fazer um MBA. Ele falou, não dá, chega, você já estudou bastante. Ele falou, agora você precisa trabalhar. Ele falou, você quer ficar igual os americanos, europeu, que faz pós-graduação, mestrado, doutorado. Ele falou, agora é hora de você ganhar dinheiro. E ele deu esse conselho pra mim, eu falei, cara, peraí, esse cara é milionário. Eu sou um ferrado. Eu era um personal, dava aula, 18 horas por dia dando aula e estudava. Ele falou, agora chega de estudar. Você quer ser empreendedor? Você tem que estudar, mas você já fez faculdade, já fez pós-graduação, agora eu preciso que você empreenda. E ele deu esse toque para mim. Ele falou, agora chega. Eu falei, como assim? Eu preciso fazer uma MBA. Eu tenho que ter uma MBA, cara. Que na época, tô falando você não tem uma MBA, você é um bosta, você não é o executivo. Eu falei, cara, eu preciso ter uma MBA. Ele falou, você não precisa ter uma MBA, você precisa ter dinheiro. Ele falou, você pode ter 65 diplomas, se você não tiver dinheiro, você não é o cara. Daí eu falei, caraca. E eu fiquei pensando, cara, eu fiquei um mês pensando, sabe? E já tinha me matriculado na MBA. Eu falei, cara, que eu sou teimoso. Eu falei, não, tem que ter MBA. Eu falei, não, você não tem que ter MBA. Ainda bem que eu segui o conselho dele, né? Legal. Não que seja uma coisa boa, pessoal, mas eu tenho essa dificuldade de Interessante você falar isso e deixar claro isso, porque acho que muita gente vai se identificar, né? Sabe o que volta? Volta no que você deu de exemplo com as pessoas que eu trabalhei. Porque se eu me frustrasse nisso, porque hoje o Elon Musk tem o mesmo problema que eu tenho, é lindo, né? O bilionário tem isso, então você é um cara bom. Mas eu tô falando isso de 20 anos atrás, que daí as pessoas falavam que esse cara é retardado, esse cara não consegue se concentrar, ele tem dificuldade de concentração. Eu depois marginalizado. Depois eu fui entender o meu problema, que eu não conseguia, cara, eu ficava ansioso, eu falei, tem que ler um livro de 200 páginas, eu não consigo. Daí o meu problema é que eu tenho hiperfoco, que é bom e ruim. O hiperfoco, se eu coloco na minha vida uma meta, eu vou comprar a Ferrari, enquanto eu não tiver a Ferrari, você não vai ver eu fazendo outra coisa. Em contrapartida, é ruim porque você se foca nisso e você esquece do planeta. Eu já tive 2 divórcios na minha vida com a mesma pessoa, que não foi por traição minha, não foi porque eu não quis, porque eu estava focado em conquistar as coisas. Espera que você bateu outro recorde agora, eu nem peguei, vou ter que voltar. Pera, o que você falou? Não, eu tive um divórcio. Eu já me separei 2 vezes da minha esposa. Da mesma pessoa? Da mesma esposa. Ela é insistente. Ela é insistente. É um louco. Porque, justamente por isso, porque eu só trabalhava. Não, tá claro, tá ficando claro aqui. Porque eu só trabalhava. Ela fala, geralmente você se divorcia porque você ou não gosta mais da pessoa, ou porque você contra outra pessoa, e o meu é porque eu trabalhava demais. Você é aquele pitbull que morde e não solta nem a paulada. Daí eu falei, eu entendo o que você está falando, eu concordo com você, mas eu não vou desistir dos meus objetivos.
Eu fui até duro na época, eu fui duro. Até... E eu senti, e é difícil você se divorciar de uma pessoa que você ama. É muito difícil. Mas hoje eu tenho a vida que eu tenho porque eu persisti. Talvez faria diferente? Tô tentando. Caminho seu, né? Tô tentando. Solitário. Tô tentando, Solitário. Os grandes milionários, os grandes bilionários são... Muito legal o que você tá falando. Não porque são mulherengos, porque você fala, você ganha dinheiro, você tem barco, você tem carro, você tem não sei o quê, a mulherada fica atrás. Não, o cara chega uma idade que ele não quer isso, entendeu? Ele queria ter a família dele, mas ele quer conquistar o mundo, né? Então é difícil. Peraí, Betão, não vai embora, só tem mais uma. Já falei que eu sou louco. Olha, entrou num assunto legal que dava mais 2 horas, mas eu vou parar. Muito legal isso aí. Aliás, eu marquei uma entrevista aqui com um doutor, um psiquiatra também, que a gente vai falar desse aspecto mental. Vê se ele faz Vou mostrar o seu tape, ele fala, então, esse ele cara tá no Brasil, interna. Fala, dá pra fazer uma vez por mês? Não, dele tem que ser uma vez de manhã e à tarde. 2 períodos. Mas de eu confessar que eu sou louco já é mais fácil, porque se você aceitar que você tem um problema, é mais fácil de você tratar. Você fala, um dia eu posso... É um cara consciente. Agora, por fim, realmente, de fato, 2 perguntas que você vai me responder. Um atleta da sua preferência, que você acha bacana, e, por fim, um ídolo. Primeiro escolha o atleta. Pode ser bodybuilder, pode ser futebolista, pode ser o que for. Mas só para ver a tua ideia do atleta, assim, por trás do atleta, né? Não só a performance do cara. Né? Quem que você escolhe de atleta? De atleta, por muito tempo, eu vou te falar que desde quando ele surgiu, que é mais ou menos a época que eu comecei a acompanhar mais forte o bodybuilding, que foi na década de começo dos anos 2000, era o Jay Cutler. Jay Cutler. Era o Jay Cutler. Por que o Jay Cutler? Porque, assim, ele sempre foi atleta e empreendedor. E eu fui... se identificou. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu não tocava violão e dava aula de violão. Eu aprendi a tocar música de manhã e à tarde passava para meus alunos. Na escola, eu tinha uns 10 alunos de violão. Cara, é sério essa história do violão? É verdade. 13 anos de idade. Eu sempre fui empreendedor. Eu não toco violão. Não é melhor levar ele para casa? É louco. Então eu sempre tive esse negócio de empreendedor. Mas música, e eu tenho alunos que foram alunos de violão que tocam violão hoje e eu não toco. Mas eu ensinei eles. O cara é muito louco. Não, porque eu tocava bateria e ninguém queria fazer aula de bateria na escola. Eu precisava ganhar dinheiro, todo mundo queria tocar violão. Eu falei, eu preciso aprender essa porra pra ganhar dinheiro. E aprendi, mas só pra ganhar dinheiro. Deve dar medo o que você quer, né? Não, eu sou louco. E o Jay Cutler sempre foi o meu atleta preferido por isso. Porque eu via ele com um cara que buscava, e foi difícil, pra ele ser Mr. Olympia, ele suou, ele bateu, ele suou. Mas ele era embaixador, ele era atleta e nunca deixou de empreender. Eu falei, puta, esse cara é o meu cara. E assim, então, em atleta é ele e o Arnold, que o Arnold é o embaixador de tudo, né? Então, assim, realmente são os dois. Assim, de atletas, assim, que eu vejo... E que todos os caras que vêm trabalhar comigo, sem citar nomes aqui, todos o que eu já ajudei e o que eu ajudo até hoje, eu dou essa inspiração para ele, falo que você tem que ser independente, você tem que ser embaixador. O Sebum, ele tem o melhor físico, ele ganhou, mas ele é embaixador. Vou te dar um dado aqui que eu falei, mais um, essa conversa é de 8 horas. O Sebum, eu acabei de voltar de Nova York, antes de Las Vegas eu estava em Nova York com um fundo de investimentos. Eles me deram os dados do Sebum. Ele tem a rede dele mais engajada que a do The Rock. Mas pra mim... Eu fiquei assustado. Eu falei, não pode ser. O The Rock, pra mim, eu achava que era o... A gente tá falando de 12, 13 milhões para mais de 200 milhões no Instagram, né, de cada um. Mas é mais engajada. E é isso que eu mostro para todos. Hoje eu falo isso aqui, mas... comparativo, eu falo isso pro Bruno, eu falo isso pro Jorlan, eu falei isso pro Ramon. Eu falei, você tá entendendo? Não sabia, não. Que você ser o atleta, você tem que ser embaixador, você tem que tomar cuidado com o que você faz. Você tem que pensar 20 vezes antes de falar qualquer coisa. Betão, você está falando uma coisa agora. Vou acabar, pessoal, tô acabando. Acho que você tem que ser um cara que tem que tomar cuidado, porque como você é um cara de sucesso e muito cerebral, você tem que respeitar você mesmo. Porque eu tô pensando aqui com quem você lida.
tanto nos negócios quanto as pessoas que você orienta, fico pensando que a responsabilidade, Betão, do que você fala, o que você emite, as pessoas te respeitam. Então, conforme você verbaliza aquilo e deita a cabeça no travesseiro à noite, você fala, cara, falei pro tal, falei... É uma responsa violenta sua, né? Não sei se você pensa assim. Fico pensando aqui, conforme você fala, fica ecoando na minha cabeça. É uma responsabilidade imensa isso, né? Muito legal, mas fico pensando nesse fardo que você também leva conforme você verbaliza, né? O Kim, todos nesse meio, vamos falar do meio que a gente está falando da musculação, todos os caras, vou citar nomes que foram vários, desde lá atrás, todos que começaram a trabalhar comigo e que seguiram o planejamento que a gente fez, todos multiplicaram o patrimônio, a carreira, os bens, o conhecimento, todos multiplicaram. Muito legal. Todos. Eu posso falar que nesse meio aqui, todos os que eu comecei a trabalhar, ninguém não deu certo. Sim. Eu posso falar que é 100%. Até agora a gente está 100%. Que legal. O Ramon, quando eu comecei a trabalhar com o Ramon, ele não tinha cama. Não porque ele não queria, ele não tinha cama, ele dormia num colchão. E todo mundo chegava, Ramon. Ele vinha me cumprimentar, eu falei, Ramon, eu vou te passar a minha conta. Eu falava assim com eles, pode perguntar um dia se você entrevistar ele aqui, você vai trazer ele aqui. Eu falava, Ramon, eu vou te passar a minha agência e minha conta, porque você não gosta de dinheiro, né, cara? Às vezes tem gente que tem nojo e tal, mas deposita pra mim. Daí ele falava, como assim, cara? Todo mundo lambia, o Ramonzinho abraçava, e eu zoava ele, assim, brincando, mas zoava. Eu falei, cara, você tem potencial, você pode ser o melhor do mundo, e você não tá vendo isso. E todo mundo lambia. Eu não, eu só dava no meio dele, Daí, eu só comecei a trabalhar com o Ramon quando ele veio me contar. Ele foi uma das primeiras pessoas que ele contou que a mulher dele ia ter um filho. Ele já estava melhor de vida, fui eu que insisti que trouxe ele, mas eu não cuidava da carreira dele, não orientava. Eu falei, eu vou fazer isso porque agora você tem uma pessoa. Eu já tinha uma filha, né? Eu falei, você não é mais o Ramon, você não é mais o Ramon, agora você tem uma família. Você já tem a família, pai, mãe, tudo, mas agora você gerou uma pessoa. Quando eu tive uma filha, eu mudei minha cabeça também. Eu falei, eu não vou querer um centavo. A única coisa que é a imagem dele, eu tenho um contrato com ele, que eu posso usar a imagem, mas eu não pego R$1 dele. E foi assim, hoje ele é o maior salário da América Latina. Incrível. Você fala, mas ele tem o melhor físico, ele já tinha o físico. É incrível o que você fez. Ele já era o Ramon. Ele dormia no chão, ele dormia num colchão na casa do Toguro. Sim. Eu falei, cara, você vai ter o que você quiser. Você só precisa fazer isso. O que você quer. E o Ramon não quer nada. Porque você pega alguns atletas aí que compra carrão e tal, que gosta de... Não, ele é de boa. A gente acabou de comprar a casa dele, ele não tinha. Ele tem 27 anos, ele comprou a casa dele própria. O apartamento dele, um baita do apartamento, entendeu? A gente tá falando de 2 anos atrás, ele tava dormindo no colchão da casa do Toguro. O Toguro ajudou muito ele. O Toguro que lançou o Ramon. Sim. Se não fosse o Toguro, quem quer trazer o Ramon de lá? Foi o Toguro que trouxe ele. Só que ele estava aqui, estava parado. Ele fazia conteúdo já, só organizou isso. Vamos voltar a competir, vamos fazer isso. Sabe, eu só canalizei algumas coisas para ele. Hoje não, hoje ele faz tudo sozinho. Hoje ele é uma máquina. Então você pode ser o que você quer, só depende de você, né? Senhores, eu tô meio passado aqui, esse cara aqui é... Betão, muito obrigado aí pelo papo. Não estou falando como um jargão, você tem que voltar mais vezes para a gente falar de outros aspectos da sua... Até para fazer uma consulta aí, né? Com o psiquiatra. Gente, desculpa, tá? Mas eu sou sincero, eu falo a verdade. Mandou muito bem. Eu acho que talvez por isso que estão gostando. Você é muito bacana, eu estou muitíssimo impressionado e eu vou te falar que até deveras um pouco emocionado, porque isso que você fala assim, desse jeito, assim, é cuidar das pessoas, assim, você é um puta de um empreendedor e tal, a gente sabe, mas esse seu lado cerebral, assim, ele transcende um pouco e mexe com a vida das pessoas. Por isso que eu te falei que deitar a cabeça no travesseiro é sempre uma responsabilidade sua, né? Sim. Então é muito legal, parabéns.
E, bom, perdi o rebolado aqui. O que você tem para falar, sua última coisinha para 23? Alguma coisa que você queira comunicar da Ironberg e das suas empresas? O que você tem para fazer para 23? 23 vai ser um ano para a Ironberg e para o esporte muito grandioso. Eu já falei para vocês que no ramo de suplementação vai ser o maior ano da história do Brasil no ramo de suplementação. É bacana essa notícia. Consequentemente, vocês vão ver muitas coisas que vão acontecer. Consequentemente, para o esporte, o Brasil vai continuar esse crescimento que está. E a Ironberg ela não vai parar, né? Nós temos uma meta na Ironberg que eu coloquei, mais uma coisa louca que eu falei, agora tem que seguir. Eu falei que durante 5 anos eu não vou tirar R$1 de lucro da Ironberg. Durante 5 anos ela vai se reinvestir 100%. Que só assim, hoje, o que eu posso falar sem arrogância, que é o que todas as pessoas falam, que a Ironberg hoje é referência no Brasil em treinamento de alta performance. A gente tem todos os maiores atletas, independente de marcas, porque a gente tem todas as marcas lá, a gente tem Max, a gente tem New Milha, a gente tem Integral, a gente tem Probiótico, a gente tem Adaptogen, todos os atletas, a maioria treinam lá. Democrático. E na programação que eu fiz, se durante 5 anos a gente reinvestir 100%, a gente vai ser o número 1 do Brasil, do mundo. Do Brasil hoje a gente é referência. 5 verões. 5 verões a gente consegue atingir o topo do mundo. Em tudo, tá, pessoal? Não é só máquina, é trazer... É o conceitual, os tudo, valores oferecidos, enfim. Isso, e tudo que eu falo quando eu coloco uma coisa na cabeça, pessoal, isso para qualquer coisa que vocês façam, vocês têm que canalizar, vocês têm que direcionar, não precisa ter o hiperfoco igual eu para ser maluco, mas você tem que ter hiperfoco no que você faz, mas sem passar por cima de ninguém, sabe? Sem destruir ninguém, sem precisa, querer dar rasteira. A gente não precisa. Tem espaço para todo mundo, dá para crescer, dá para você... É bom para o Brasil. Eu poderia estar morando fora, não precisava estar aqui. Eu poderia estar morando nos Estados Unidos, eu poderia estar morando em Dubai, eu poderia ter condições para ter, mas eu não quero sair do Brasil. Eu amo esse país, eu sou patriota. Eu tenho origem alemã por parte de pai, mas, cara, eu nasci no Brasil. Então, assim, e eu ouvi lá em Las Vegas, lá que hoje é considerado a meca das academias nos Estados Unidos, a academia do Flex, eu ouvi de brasileiro e eu ouvi de gringo, falou, não, cara, isso daqui não tem nada a ver com a Ironberg é muito melhor. Eu falei, opa, então a gente tá lá. Escutando deles, então, né? Vamos melhorar, entendeu? A gente vai melhorar, e eu não tô falando só academia, a gente melhorando, a gente melhora os treinadores, a gente melhora os atletas, a gente melhora a estrutura, e vai melhorar as empresas nacionais também, porque eu trazendo natural. Tudo isso, eu não sou um cara egocêntrico. Eu pego tudo que eu trago de novidade, eu pego para as empresas pequenas escala, né? E sento com eles, eu falo, ó, você está fazendo errado isso, e os caras me ouvem hoje. Você esvazia o copo, você não guarda. Né? Entendeu? Eu chego para os caras, ó, você está fazendo errado isso. Falei, ó, tá errado aqui. Melhora aqui nisso daqui que vai crescer. Vai todo mundo performar melhor. Os donos das empresas, assim, eu tô falando mais de 10, me ligam pessoalmente hoje. Beto, tô pensando em fazer isso. Eles pedem conselho. Então, assim, a gente vai melhorar. E daqui 10 anos, quem sabe? Eu não preciso ir para a Alemanha, não preciso ir para a Itália, não preciso ir para os Estados Unidos para trazer. Eu vou no interior de São Paulo, eu vou em Santa Catarina, eu vou no Rio Grande do Sul e a gente vai ter. Consumo interno. E eu acredito muito nisso. Pessoal, Betão, dá essa mão aqui. Obrigado. Não vai faltar oportunidade de a gente falar mais. Vamos Pessoal, sim. Não deixe de curtir o canal, se inscreva, dê um like e até a próxima. Obrigado.